O que arou, meus caboclos e minhas caboclas? Sejam bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast, tão amado podcast sobre espiritualidade, sobre ciência também. Hoje nós temos o nosso convidado ilustre que vai abordar alguns temas da área da psicologia com a gente. Vou deixar que ele se apresente para vocês aí que estão nos acompanhando. Boa tarde, meu querido. Boa tarde. Primeiramente é um prazer muito grande estar aqui, fiquei muito feliz com o convite. Achei um espaço muito legal, eu acho muito legal mesmo esse espaço de um lugar religioso abrir para essa discussão, para esses debates, porque aproxima ao invés de distanciar as áreas do conhecimento que compõem a nossa vida, de alguma maneira, né? Meu nome é Felipe, eu sou psicólogo, acho que há 6 anos. 7 para 2017, acabou a faculdade? 2016, comecei a atuar em 2017. São 7. Sou de humanas, não sei Quase fazer 8. conta. 7, quase 8. É isso. Eu me formei aqui em Catanduva, né, no IMES Catanduva mesmo. Depois fui fazer pós-graduação em Ribeirão Preto, em psicologia clínica mesmo. Eu sou de uma abordagem que a gente chama de fenomenológico existencial. Tá. Basicamente, fenomenologia, meio com trava-língua assim. O que seria assim? A fenomenologia, né, dentro da psicologia. E aí é legal a gente... Podemos já começar o bate-papo aqui? Com certeza, tá à vontade, tá em casa. Então tá. Eu vou só terminar então de me apresentar e eu volto nisso. Fica à vontade. Depois da especialização, foquei bastante na clínica, fui desenvolvendo aí meus trabalhos dentro da clínica, né? Hoje eu sou professor universitário também, dou aula aqui no IMES Catanduva e sou professor convidado lá na FAMERP, em São José do Rio Preto, no curso de psicologia também. Ocasião que aconteceu por causa do mestrado. Então eu comecei a fazer um mestrado. Uma coisa puxou a outra. Exatamente. Eu entrei na FAMERP para fazer mestrado, né? Eu estou fazendo uma pesquisa com homens autores de violência doméstica. E aí uma coisa foi puxando a outra, né? Então voltando na questão teórica, e é até legal para quem está em casa entender, porque a galera que às vezes não tem muito contato não manja, mas dentro da psicologia a gente tem linhas teóricas diferentes. Tá. Então é como um exemplo basicão que pra gente entender, é como a medicina. Sim. A medicina tem várias áreas que trabalham ortopedia, Várias oftalmologia, especialidades ali pra... Só que eles trabalham com partes diferentes do corpo. Certo. Na psicologia, a gente trabalha com a experiência, o comportamento, o sentimento das pessoas através de linhas teóricas diferentes, que nascem da filosofia, né, e a gente adota elas para a psicologia. A gente tem a mais forte, vamos dizer assim, que é a psicanálise. Sim. Da psicanálise a gente também tem as teorias comportamentais, que também vão se ramificar em outras... Cada uma vai dando uma ramificada. Isso, A gente tem a análise do comportamento, depois disso a gente tem a teoria cognitivo-comportamental, enfim. E uma terceira linha é a fenomenologia. Dela vai nascer, por exemplo, que aí eu acho que a galera consegue se vincular mais, o existencialismo, o humanismo, Sim. Que são correntes filosóficas que bebem da fenomenologia, que é uma corrente da filosofia, né? Então, basicamente, o que ela vai dizer? A ciência mais tradicional, ela não consegue compreender a vivência humana da maneira mais íntima. Sim. Então, eu não posso compreender a experiência humana da mesma maneira que eu faço uma compreensão biológica, fisiológica. Não é assim, tem que ir no âmago do ser. Isso, então a fenomenologia vai criar um método para tentar essa aproximação mais íntima, né? E essa, posso dizer, especialidade sua? Pode sim. Ela... Explica um pouquinho dela, fazendo um favor para a galera poder entender o que é a fenomenologia, né? Legal, vamos lá. Exemplificando assim, vamos pensar e para deixar isso mais claro para o leigo que não estuda a psicologia. A psicanálise vai trabalhar com a ideia do inconsciente. Então Freud lá nos primórdios, né? Ele está olhando para a vida humana e ele está dizendo assim: tem uns trem aí que está escondido que parece que controla o comportamento das pessoas e as suas experiências emocionais. E aí ele estruturou a ideia do inconsciente, do aparelho psíquico dele. Sim. Né? Então existe um externo e um interno. Esse interno é a psique, o aparelho psíquico. Então,
Daí vem tantas coisas. Quando a gente escuta psíquico, inconsciente, a gente está falando muito dessa questão mais freudiana do termo. Um negócio cavernoso de lá de dentro, assim, Isso, é um bom termo. Um bom termo. Cavernoso. Isso, cavernoso, né? Meio que no obscuro, né? Tem vários autores que trabalham com a psicanálise, né? O Freud é o pai da psicanálise, mas depois a gente tem Jung. E aí eu lembrei do Jung, porque você falou da questão do cavernoso, porque ele fala, na teoria dele, ele trata a questão de luz e sombra. Sim. Então ele vai dizer que algumas coisas que a gente não consegue digerir, para falar um termo comum, a gente bota na sombra. Sim. Mas essas coisas continuam ali exercendo influência. Tipo, meio que no inconsciente ali, mas estão presentes. Estão né? ali, né? Depois disso, a gente tem... Eu vou falando, se eu estiver falando demais... Não, a intenção é que você fale bastante mesmo. Assim, eu falo. Isso eu falo. Sem trava. Depois do Freud, a gente teve... Porque a psicologia, ela briga, ela tem umas brigas teóricas que é legal. Tem uma galera que debate dentro da sala, vira uma confusão. Dá uma série de TV, um filme. Depois disso, a galera começou a falar, e tem uma discussão bem viva hoje, né? Não, Freud, mas isso não é ciência. Por quê? Porque ciência eu tenho que conseguir mensurar, comprovar, replicar e tal, né? Então, tipo, Sim. É uma frase clássica. Se eu faço um experimento aqui, eu tenho que repetir esse experimento lá no Japão e ele dá o mesmo resultado. É isso, né? Isso aqui é complicadíssimo, né? Porque, putz, você já foi para uma outra cultura para você conseguir trazer o mesmo resultado em culturas diferentes, que não tem nada a ver galhos com bugalhos, né? E, cara, na psicologia isso é impossível. Porque se pegar um japonês e o brasileiro, tipo, isso não tem nada a ver, né? Mas até mesmo aqui, se a gente pegasse a galera que tá aqui e fazer a mesma pergunta de mesmas situações... Já vai dar muita diferença. Mesmo sendo brasileiro, assim, né? Vou te dar um exemplo. Porque a cultura, tudo vai influenciar, o tempo, cultura, o clima... Tudo. Eu vou usar o seu altar de exemplo. Pode, fica à vontade. Você tem aqui um crucifixo, né? O crucifixo, de maneira geral, ele tem esse vínculo com o cristianismo mais tradicional e tal, não sei o quê. Mas aqui para vocês, eu imagino que ele também ganhe outros significados diferentes do cristianismo. Sim, que dentro das religiões de matriz africana, a gente tem algo que a gente chama de sincretismo religioso. Que é algo muito discutido no nosso meio também, porque muita gente defende e muita gente crucifica. Porque algumas pessoas falam que isso acaba afetando a cultura negra, né? Minimizando o negro, dificultando o culto ao orixá realmente sem o sincretismo. Só que é algo, cara, que já está enraizado na mente das pessoas. Então, quando você fala São Jorge, as pessoas ligam a Ogum. Ogum e São Jorge é a mesma coisa. Então, as pessoas querem separar Ogum de São Jorge. E tem outras que falam que isso é impossível. E eu concordo que isso é impossível. Hoje não tem como. E assim, cara, se for para pensar, qual a necessidade, entendeu? Mas é por causa da luta e tal. Eu entendo também. Mas, velho, hoje é uma coisa que você não vai conseguir tirar isso. Você vai batalhar para desfazer um caminho que já foi feito e que, assim, eu não vejo de uma forma negativa, pejorativa, que esteja machucando, maltratando. Eu acredito que as pessoas precisam do que hoje a gente chama de o letramento racial, certo? A pessoa aprender a respeitar a cultura negra, ponto. Isso eu concordo, mas defendo sim com unhas e dentes. Agora, quando você traz o culto de São Jorge, Ogum, a mesma coisa ali, cara, é difícil, é complicado, entendeu? E esse é um bom exemplo, cara, porque quando a gente... Vamos pegar São Jorge, né? Então, como você está dizendo... Determinadas pessoas vão olhá-lo de um jeito, outras pessoas vão olhá-lo de outro no sincretismo. Esse olhar, esse jeito de olhar e de interpretar, diz de como eu vou viver o meu mundo, viver as coisas ao meu redor, viver a religião. Sim. Então a maneira como eu enxergo os detalhes do dia a dia influencia diretamente na maneira como eu vivo a vida. Sim. Né? Então quando a galera fala precisamos fazer uma psicologia que consiga ser comprovada cientificamente... Essa ciência mais rígida, ela tropeça no processo. Porque por mais que eu aplique o mesmo método, os resultados podem ser diferentes. Eu acho que aí, não sei, eu não entendo nada, né? Vou dar uma opinião de leigo, tá? Vamos lá. Cada ser humano não é único. Como que você vai conseguir
ter uma abordagem, vamos supor, 100 pessoas, vamos pegar 100 pessoas aqui, vamos fazer essa abordagem e ter, cara, o resultado igual você falou, tipo, uma pessoa vai dar uma coisa, outra pessoa vai dar outra, porque, cara, a gente é muito único. Sim. Por mais que a gente tenha gostos parecidos, vamos supor, eu e você, a gente gosta de tomar água, o fulano não gosta tanto. Poxa, mas eu bebo água de um jeito, você bebe de outro. Pois é. É muito complicado. E é uma briga da psicologia, porque a ciência rigorosa, ela precisa ser replicada. Mas a psicologia, ela não consegue fazer esse movimento de replicar a mesma coisa e chegar nos mesmos resultados. Sim. A biologia consegue, a física consegue. Sim. A psicologia tem essa dificuldade. É uma discussão antiga que está muito viva hoje. Né? Tem uma galera que trabalha com psicologia baseada em evidências, que vai aplicar essa psicologia que eu consigo comprovar, né, a partir de pesquisas. A psicanálise e a fenomenologia, que são a minha linha, elas vão trabalhar mais com essa subjetividade, com esse particular das pessoas. Sim. Com essa ideia de que cada um é um. Sim. Né? Da psicanálise, a psicologia comportamental veio com essa questão. Olha, psicanálise, é legal o que você está fazendo, mas não é muito ciência. A gente precisa usar alguma coisa para estudar o ser humano que eu consiga quantificar, medir e tal. Sim. Daí surgem as psicologias comportamentais. Porque o comportamento você consegue. Você conta quantas vezes a pessoa emitiu um determinado comportamento. Sim, quantas consegue vezes registrar ali um padrão na Isso. pessoa. E aí é uma galera que faz gráficos e tal. Da psicologia comportamental nascem também as teorias cognitivo-comportamentais. Né? Que aí vão trabalhar também com a ideia do cognitivo, da imaginação. Né? Eu não manjo muito. Só o basicão, né? Mas é uma outra linha. Uhum. Uma terceira linha muito forte é a fenomenologia. Que aí ela vai criticar tanto a psicanálise quanto as psicologias comportamentais. Você veio pra causar. É briga, treta, né? Por quê? Né? Nós vamos dizer e nós vamos entender que mesmo a psicanálise, ela ainda estava alicerçada numa ciência muito natural, muito naturalista. Sim. Porque, por exemplo, quando Freud separa mente e corpo, porque para ele são duas coisas. Quando a gente escuta, por exemplo, falar que alguma coisa é psicossomática, alguma doença é psicossomática, sim, isso é muito do Freud, isso é muito psicanalítico. Psico vem de psique e soma é o corpo, somática vem de soma, que é o corpo. Então, a psicossomática de Freud está falando como que a mente influencia no corpo. Então são duas coisas separadas. Isso é muito cartesiano, do René Descartes, que a gente escuta falar na escola, a gente não presta muita atenção, mas tá lá. O René Descartes é o pai da ciência moderna, então o cara desenvolve um método científico muito bom, muito importante para nós. Adoro que ele exista, por exemplo, para vacina, para medicina, fantástico. Mas quando a gente chega na vivência psíquica, dá uma buscada. Dá uma travada. Mas você sabe o que é interessante? Que você abriu aqui uma porta na minha cabeça. Quando você fala de mente e corpo, e, cara, quando a gente leva um pouquinho pro lado espiritual, realmente, você vê que muita doença que a pessoa carrega, ela tem um fruto, ela tem aquele fruto emocional, de trauma, de uma situação que ela passou, uma situação na infância, e ela acaba desenvolvendo uma doença depois, né, de um passar de um tempo ali, ou até às vezes algo mais imediato ali, sei lá, de repente uma dor nas costas, ou uma dor de uma inflamação na garganta, devido a situações psicológicas. Tem isso daí? Tem muito. Isso é indiscutível. Isso para nós na psicologia é indiscutível. Isso existe. Sim. O Freud trabalhou isso na psicanálise. O Freud acertou nisso, tá? Não acho que ele esteja errado. E aí, assim, Felipe dizendo, tá? Mas o Freud, ele veio de um período muito restrito. A ciência que existia a ciência que existia naquele tempo era uma ciência rígida, era uma ciência muito cartesiana. Freud era médico. Então, quando ele desenvolve essa ideia do aparelho psíquico, ele separa corpo e mente, ele está, de alguma maneira, dialogando com um modelo científico que ele conhecia na época, né? E era um cara à frente do tempo, assim, também você foi pra onde ele estava indo e a galera que estava em volta dele ali, né? Tipo, totalmente fora do... Ele tomou surra da galera, assim, né?
Ele brigou muito, foi muito questionado até que a psicanálise começou a ganhar força. Isso que você traz é muito legal, porque a gente pode pensar isso através da psicanálise. Então, uma pulsão inconsciente exerce uma força no meu corpo, ou a gente pode trazer isso para a fenomenologia. Porque o que a gente faz, para trazer um exemplo prático? A gente, teoricamente, dissolve essa separação entre mente e corpo. Então, a gente vai falar de uma existência única. Então, eu tenho uma existência, que ela é corpo, que ela é afeto, que ela é interpretação de mundo. Então, quando surge um sintoma físico no meu corpo, a gente pode dizer que a existência, de alguma maneira, está expressando alguma vivência traumática, dolorosa, ou alguma maneira de viver que está dando uma enroscadinha. Eu vi um estudo uma vez, posso estar enganado, mas o pessoal, o cientista pegou o macaco, né, pegou um grupo de macaco e para os dois, durante um tempo, eles davam alimento para os dois, certo? E aí depois eles davam alimento e davam afeto. E aí depois eles cortaram o alimento de um grupo e cortaram o afeto de outro lá. Tipo assim, perdão. Eles davam o afeto para um grupo e para outro só dava comida e água. Acho que é isso. Eu tô pescando aqui na mente. E aí o grupo de macaco que só dava afeto, não chegar e começou a racionar a comida, e aí chega um ponto que eles tiram a comida, só recebendo amor, atenção, carinho ali, que era o que eles davam pro bicho, ele estava melhor do que o animal que só recebia comida e água, por exemplo. Então, tipo assim, ele não recebia atenção, aquele animalzinho, depois de um tempo ali, ele já não recebia mais atenção nenhuma. Então era só comida e água, e ele começou a entrar num processo depressivo. E o outro grupo de macaco que só recebia amor continuou com um padrão assim elevado, sabe? De emocional, digamos assim. É curioso isso, né? Eu acho isso muito curioso, porque também diz muito da vida da gente, né? Comida e água são importantes, moradia é importante, é fundamental para a saúde mental, mas afeto também. As emoções, né? O carinho, né? A gente vê... a clínica, ela tá cheia de gente que tem condições de vida, mas ainda assim sofrem, e por vezes sofrem de solidão, sofrem de ausência de carinho, cuidado, né? A gente discute muito, a gente sabe o quanto é importante, por exemplo, para o desenvolvimento de uma criança, a alimentação plena, a educação, a qualidade de vida, coisas básicas, mas também o afeto. O afeto é fundamental. E a psicologia que eu trabalho, ela aposta nisso. Então, quando a gente fala de acolhimento em psicologia, a gente não está falando de pegar a pessoa, botar no colo e fazer ninar. Sim. A psicologia, ela trabalha com coisas duras, mas com afeto. Ela se importa. A boa psicologia, o bom profissional de psicologia que trabalha na minha linha, é aquele profissional que se importa com o que está construindo, com o que está fazendo. Ele não é cientificamente neutro. Sim. Né? Então, a fenomenologia, ela vem nessa direção de reconduzir algumas posturas científicas, primeiro, para reaproximar o paciente do terapeuta, para reaproximar esse modo de diálogo, de conversa. Criar uma conexão ali com o ser, porque também é difícil, imagina, a pessoa sentar na frente de outra que não conhece e começar a vomitar os problemas. Não vai acontecer assim. Às vezes pode, não sei, né? Pode ser até que uma pessoa ou outra ali chega lá e já vai falando tudo. Sim. E tem aquele outro que você tem que ficar dando martelada para poder quebrando, para poder começar a falar as coisas. E acho que é legal a gente entender isso. Até legal a gente prestar esse serviço para quem está nos assistindo. Sim. De que assim, a psicoterapia, que é o lugar mais comum da psicologia, porque a psicologia está em muitos lugares. Na escola, no judiciário, na clínica, no hospital, na assistência social, a gente está em muitos lugares, né? Mas vamos falar da psicologia mais tradicional lá, que é a clínica. Sim. Não existe um protocolo. O paciente, ele não tem o dever de chegar e sair falando tudo que ele tem que falar e tal. E também ele não tem que falar. A gente está ali para escutar e receber o que o paciente tem a trazer. E às vezes isso é um processo de afinidade, de intimidade, do paciente conseguir chegar e deixar o psicólogo ou a psicóloga conhecer a vida dele. Sim. Alguns chegam e se rasgam.
Outros, eles vão dando passinhos, né? Tempo a tempo. Vai criando uma confiança ali até a pessoa conseguir se abrir para iniciar o tratamento. Confiança é fundamental, porque nós infelizmente ainda temos muitos profissionais antiéticos, né? Mas o espaço da psicologia tem que ser um espaço resguardado por sigilo, então tudo que conversa ali não sai dali. Sim. Essa pessoa tem que ter minimamente esse espaço garantido de proteção das suas informações. Então, o profissional de psicologia não pode sair por aí dizendo o que ele faz na clínica. Eu não poderia vir aqui e sair dando exemplo de pacientes que eu atendo. Sim. Isso seria antiético, né? Então, esse vínculo, ele é muito importante de acontecer. E aí, quando esse vínculo se dá e quando a gente aproxima do paciente, a fenomenologia, ela vai tentar trabalhar os sentidos existenciais desses pacientes. Então, quais os sentidos que existem na vida dessa pessoa? Sim. E sentidos, não é aquele sentido de vida último que a gente busca, né? Qual o sentido da minha vida? Não, são os sentidos. Pequenos sentidos na semana, no dia, no mês. Para que eu sair da cama hoje? Né? Para que eu quero ver meus amigos? Para que eu quero trabalhar e ganhar dinheiro? Para que eu quero sucesso? Para que eu quero ser bem reconhecido? E aí a gente pode devanear, né, sobre a vida. Então, o que a fenomenologia vai fazer? Não é querer olhar para o inconsciente, para o que está escondido, não é querer quantificar comportamentos, mas é querer compreender os sentidos de vida dessa pessoa e, para isso, entender como que ela interpreta o mundo dela. Qual que é a história de vida dela, né? De onde ela vem e como ela veio direcionando tudo isso no decorrer da sua história. Aí a gente vai, porque meio que vai exalando assim, né? Se acontece muita coisa na tua vida, né? Desde a infância até o momento atual. Pô, aconteceu tanta coisa. Aquilo ele acaba exalando de alguma forma, assim, né? Vai saindo sem querer ou não em algum momento ali que vai te atrapalhar ou vai te ajudar. Sem dúvida, de alguma forma. Existe, né? E a gente vai meio que surfando nessas nuances da história do paciente. Porque aí a gente vai tentando compreender os sentidos e aí qual que é o papel do psicólogo nesse lugar. Por vezes a gente vai vivendo, a gente não para prestar atenção nos detalhes. Ah, eu fiz isso porque eu entendo o mundo dessa maneira. Eu fiz isso porque eu interpreto assim, assim. Não, a gente não faz, a gente não para. Sim. Portanto, psicólogos também fazem psicoterapia. Porque eu não fico na minha vida, todo momento, parando e analisando o que eu faço para deixar de fazer. Não, você imagina a situação também. Não. A situação do psicólogo também, que é escuta todo mundo. Não, peraí, que alguém tem que me escutar também, que senão não vai dar. Precisa dizer, cara. A gente precisa dizer. E também isso parar todo momento de analisar a vida sem parar é patológico. Então, o papel do profissional... Cada passo, minuciosamente, você acaba ficando sobrecarregado. É patológico, né? Então a psicoterapia, ela vai tentar ajudar o outro a perceber quais as formas de se relacionar com o mundo que ele tem sustentado que ele não estava percebendo. Qual o olhar que ele tem das coisas que ele está sustentando, mas não estava percebendo, né? E aí ela tem suas N variações dentro das abordagens aí, né? Cada um vai trabalhar a sua maneira. Dentro dessa especialidade que você trabalha, pra gente trazer aqui esse início de setembro agora, né? A gente já vai entrar no Setembro Amarelo. Sim. E acho válido a gente analisar essa questão da depressão, o suicídio, a gente comentar um pouco, conversar um pouco sobre isso. E dentro da tua especialidade, eu sou leigo, tá? Então assim, tô perguntando de curioso, tá? Cada especialidade dentro da psicologia vai abordar a depressão e suicídio de uma forma ou tem um caminho que se segue assim, que nem, por exemplo, dentro da tua especialidade você aborda de uma forma, mas o outro psicólogo na outra área ele já vai abordar de uma outra forma? Abordam de maneiras distintas, com certeza. Sim, Porque, vamos pensar que cada abordagem ela vai interpretar o mundo de um jeito. Certo. Dentro dessa interpretação, ela vai criar intervenções diferentes. Sim. Né? O que é importante da gente saber e deixar claro? Uma abordagem teórica não elimina a outra. Correto. Elas têm caminhos, elas têm direções que vão no mesmo sentido. Talvez cada uma vai para uma rua, mas elas vão para o mesmo lugar. Elas chegar no mesmo ponto. Elas buscam chegar no mesmo ponto, que é o bem-estar, né? Que é uma vida mais saudável, que é uma vida mais livre das restrições e tal. Quando a gente pensa as intervenções, elas vão trabalhar de maneiras distintas. O que isso interfere para o paciente? Muitas vezes nada. Muitas vezes nada, porque o paciente que está ali,
ele às vezes nem sabe que existem diferenças. Ele pega a estrada e vai. Isso. O psicólogo pega na mão dele e leva ele vai indo. Vamos. O importante é chegar em algum lugar. Exatamente. Qual que é a diferença? Às vezes, uma intervenção diferente, um jeito de falar, um direcionamento da conduta do paciente, isso muda. De maneira geral, elas vão buscar chegar no mesmo lugar, que é bem-estar e qualidade de vida. São técnicas diferentes de uso ali para poder chegar no mesmo resultado. Exatamente. Mas todas elas vão trabalhar com o suicídio de uma maneira a cuidar daquele que está em sofrimento, né? Quando a pessoa chega no ponto de querer morrer, de querer a morte voluntária, geralmente tem algo ali fazendo uma dor muito forte, algo muito pesado gerando sofrimento. E a gente busca cuidar dessa dor, desse sofrimento. Cada abordagem é a sua maneira. Né? O que existe, por exemplo, são recomendações gerais, que vem do Código de Ética da Psicologia, que vem do Conselho de Psicologia, que nós precisamos minimamente gerar segurança para a pessoa que está em risco de vida. Então, se o paciente chega na clínica dizendo, olha, vou me matar, nos é exigido por lei, e aí não é uma escolha do profissional, é lei. Sim. Eu preciso conversar com alguém de confiança desse paciente para que essa pessoa possa sair dali em segurança. Então isso é lei. Todos os psicólogos têm o dever de fazer isso. Todo mundo pode levar assim como se fosse conversinha fiada. Não, porque aí isso seria irresponsável da nossa parte. Uhum. Claro, existem falas e falas. Felipe, eu pensei em morrer. Isso é diferente de vou me matar. É diferente. É diferente de eu planejei como vou me matar. Isso é muito diferente. Então eu estou pensando eu sinto vontade de, é uma coisa. Eu planejei uma forma de, aí a coisa começa a ficar um pouco mais séria. De uma maneira ou de outra, a psicologia é a profissão capacitada para lidar com essas situações. A psicologia tem que estar dentro disso. Sim. É negligência a gente não procurar ajuda psicológica quando tem vontade de dar uma morridinha. Isso é sério. A gente brinca, né? Porque a gente consagra a ayahuasca aqui na casa, né? E a gente morre em todo trabalho, né? Porque todo trabalho de ayahuasca você acaba desfalecendo. Desfalece o ego, vaidade, desfalece muita coisa ali. A gente morre todos os dias. Né? A gente morre todos os dias. A gente perde coisas todos os dias. A gente vive dessa maneira. Mas a morte voluntária, ela acaba sendo para nós algo muito pesado, algo que para nossa sociedade é visto como um flagelo da humanidade, né? E geralmente hoje, no mundo que a gente vive, ela nasce pela dor, pelo sofrimento, né? E é desse sofrimento, dessa dor que a gente precisa falar e cuidar para ajudar essa pessoa a repensar o processo de querer morrer. Sim. Né? O que leva a pessoa, porque a gente estava conversando antes, né, da gente iniciar, e você estava comentando que depressão e suicídio são coisas distintas. São. E que nem sempre a depressão leva ao suicídio, a pessoa não chega nessa etapa, assim. Às vezes ela só tem a depressão, mas acaba não chegando nessa outra etapa aí, que às vezes a gente acha que é uma outra etapa, mas também às vezes nem existe, né? Sim. Pra gente que é mais leigo, assim. Cara, vamos falar disso que é fundamental. Sempre que a gente vê a notícia de algum caso de suicídio, indiretamente, o senso comum da gente imagina que essa pessoa estava em depressão, que ela vivia a depressão. Isso nem sempre acontece. Sim. Depressão não é sinônimo de suicídio. E a depressão, ela não é diretamente causadora de suicídio. E aí, obviamente, nós vamos ter pessoas discutindo isso de diferentes maneiras. Ela pode ser aquilo que a ciência chama de fator de risco. Sim. Mas ela não necessariamente leva a pessoa... É propensa a tal, isso, né? Exatamente. Então a gente tem pessoas que vão viver com quadros depressivos a vida toda, vão morrer ali velhas com ele e tá tudo bem. E a gente tem pessoas que têm uma depressão mais severa e que nunca vão cometer suicídio. E a gente tem outras pessoas que passam pela depressão e cometem o suicídio. Mas eu não posso dizer que a depressão é causadora direta dele. Ela é uma experiência de vida, as pessoas vivem ela na sua dimensão afetiva da vida, mas elas podem ou não decidir a própria morte, decidir se matar, mas isso não necessariamente
é causado pela depressão. Sim, é interessante que a Fer colocou de a pessoa tem dinheiro, né, tem uma condição boa financeira ali, né, e aí a pessoa fala assim, não, vamos supor, tá conversando com um amigo, né, eu tô com depressão, não sei o quê. A pessoa fala, nossa, mas você tem tanto dinheiro, você tá com depressão, por quê, né? Você liga essa questão material ao sentimental, e a gente vê exemplos aí que nem o Alok, que teve dois casos na vida dele ali de depressão, que ele, quando ele era mais novo ali, 16, 17 anos, se eu não me engano, que ele fala, e depois um pouco mais velho ele vai ter de novo uma outra crise de depressão ali, né? Não sei se posso falar crise, né? E ele tem um outro episódio ali, que aí é quando ele começa a se reencontrar, né? Que aí ele vai em busca aí das medicinas da floresta aí, que ele consegue ir, lógico, essencialmente com o psicólogo ali, com tratamento psicológico. Você tocou num negócio que eu acho muito fundamental, né? A gente não tem... eu vou falar dele depois, você roubou minha intervenção. A gente não tem uma definição única de qual é o caminho mais propenso a gerar cura, entre aspas. Então nós vamos ver pessoas, por exemplo, que elas vão encarar a experiência religiosa delas como fundamental para a vida. Sim. E outras não. Nós vamos ver pessoas que buscam medicinas alternativas e elas vão se vincular muito bem com isso, e outras não. A gente vê pessoas que têm um vínculo muito forte com atividade física e outras não. Esses fatores protetivos da vida, eles são muito importantes para nós, inclusive a vivência espiritual. Sim. Eu acho legal a gente colocar isso em questão, porque muito tempo se acreditou que a psicologia era contrária às religiões, contrária à espiritualidade. Uma psicologia séria não é contrária à religião e à espiritualidade, ela só não trabalha baseada em pressupostos religiosos. Sim. Mas ela sabe que é fundamental, por exemplo, o paciente que tem uma fé, ele se apega naquilo, não de uma forma negativa, né, que atrapalhe ele, mas de uma forma que impulsione uma melhora, e vai ter aquele paciente que é ateu. Pois é. E então entra nessa questão que você fala de a psicologia não poder abordar esses temas assim. E ela deve abordar, porque, por exemplo, podem existir pacientes, vamos pegar o exemplo do que vocês vivem aqui. Vocês conversam com a entidade dá uma recomendação para vocês sobre a vida, sobre a experiência que vocês têm vivido. Então eu não vou falar isso com o meu psicólogo porque é da religião, então não pode. Não só pode, como deve. Sim. Porque essa recomendação que você recebe na tua experiência religiosa, ela é fundamental. Pois é, e agora, o psicólogo ele não vai dizer para você, pautado na psicologia com a qual eu trabalho, teu guia tá certo, teu guia tá errado, mas como essa orientação do seu guia, ela se encaixa na vida que você tem levado hoje. Como você acha que isso ganha sentido na experiência da tua vida? O que foi falado para você faz sentido? Isso. Né? Como? Faz como? Para onde vai? Então, religião é um fator protetivo. E é legal você ter citado isso do Alok, né? Que você falou? Que o pessoal fala, tem muito dinheiro, não tem depressão. O cara não quer se matar porque ele é milionário. O outro exemplo que eu brinquei com a Fer é o exemplo do Whindersson, né? Que ele publicamente veio dizer que ele passou pela experiência da depressão. Então, quando a gente fala de bens financeiros, bens aquisitivos, nós não estamos necessariamente falando de felicidade. E você vê que engraçado, desculpa te cortar. Pode. Ele é um cara humilde, vem de um berço mais simples, mais humilde, alcança uma prosperidade maior, tem uma condição melhor e mesmo assim isso acaba sofrendo também. Exatamente. E claro, nós não vamos aqui ser irresponsáveis de dizer que condição financeira não dá a melhor qualidade de vida pra gente. Sim. Ela dá. Mas essa ideia de que ter dinheiro vai me trazer felicidade, ela é irreal. Isso é uma questão capitalista. Com certeza. Trabalhe mais, ganhe mais dinheiro e compre mais coisas para você comprar a felicidade. Não compra, né? Uma coisa que é importantíssima a gente discutir, tem uma frase que eu acho que é do Criolo. Adoro o Criolo. E tem uma frase numa música dele que ele diz: depressão é a peste entre os meus, plano perfeito para vender mais carros teus. Essa galera do rap vai dizer muito que a depressão ela é a peste que assola a galera da periferia. Sim. Então nós não podemos deixar de dizer também que a vida precária,
a vida sem nenhuma condição, a vida exposta à miséria é uma vida que deprime. Com certeza. Ela deprime muito. Uma vida miserável maltrata a gente afetivamente. A gente tem Carolina Maria de Jesus, que escreve lá, né, os poemas dela, e ela fala da fome, ela fala da experiência dela, da pobreza, que deprime. Agora, isso não quer dizer... Fica meio que patinando ali, né? O sentimento que patina, como se você não tivesse saída. Você faz e patina. Então, é a vida estagnada. É como você dar tudo de si e ainda assim não conseguir sair daquele lugar. Então, quando as pessoas... Isso é uma outra coisa fundamental. Quando as pessoas dizem, você não sai por falta de vontade, isso é mentira. Isso é mentira. Eu pergunto para quem está em casa, você gostaria de viver na miséria dia após dia? A gente gostaria de viver deprimido dia após dia? Não gostaria. Então não é que as pessoas deixam de sair daquilo porque elas não se empenham por isso. Sim. Não é que as pessoas não saem, por exemplo, da miséria porque elas não se empenham por isso. Isso tem uma dimensão política, né? E aí vamos vir para a depressão. Não é que as pessoas não saem da depressão porque elas não querem. É porque tem uma dimensão patológica ali dentro. Sim. Essa vida, ela está meio corroída, ela precisa ser cuidada, trabalhada, para sair desse lugar adoecedor, né? Agora, dinheiro, ele pode proporcionar N coisas, mas ele não é garantia de felicidade. Nenhuma. Né? E que nem você vê, a gente vê essa questão do Alok aí, do Whindersson, pô, os caras tinham condições de tratar no melhor hospital, com o melhor psicólogo, com não sei o que, assim, sabe, né? Tá no melhor ambiente e mesmo assim era desfavorável, mesmo com uma grande quantidade de dinheiro. Eu acho que vai muito do propósito da pessoa. Se ela tá dentro de um propósito, se ela ama o que ela realmente faz, né, que vai muito nisso. Mas e se ela se conhece e fala, não, poxa, olha, me encontrei, né? Que às vezes é difícil também. É aquela, tô perdido, me encontrei, me encontrei agora, tá, mas qual que é o meu propósito? Qual que é o sentido pra mim da vida? Aí as coisas vão se encaixando conforme você vai expandindo esse conhecimento dentro de você, né? Tipo assim, poxa, eu sei quem eu sou agora. Tá, e o que eu quero fazer? Eu amo isso aqui que eu faço? Não, eu não amo isso aqui, eu achei que eu amava, não amo, não, eu vou para outro caminho aqui. Aí, eu me encontrei agora. A vida muda. E a vida surpreende. Mas surpreende muito, né? Quando a gente fala das questões de riqueza, dinheiro, não dá pra gente definir qual o problema dessas pessoas e por que elas sofrem, né? Mas o que eu imagino, o que eu suponho fazendo uma análise contextual do mundo que a gente vive? Diariamente a gente consome a ideia de que dinheiro resolve, de que dinheiro traz felicidade, dinheiro e consumismo é a direção da vida. A gente está destruindo o mundo para produzir coisas para a gente consumir. A gente está consumindo florestas, a gente está consumindo tudo que o mundo tem para a gente produzir tecnologias que às vezes a gente nem vai usar. E não sabe se vai acordar no outro dia. Exatamente. Né? Então você está projetando 1000 coisas... Você deita e não acorda mais. Pois é, e além disso também, por exemplo, tá bom, venci, ganhei muito dinheiro, tá vazando dinheiro do meu bolso. E agora? E aí? Tá bom, e agora? O que eu faço? Ou você chega, olha e fala, não é o que eu esperava não. Acho que isso aqui não é legal. Acho que isso não é bom. E aí você tem que reconduzir toda a sua vida. Você cumpriu o papel, você jogou o jogo, você seguiu as regras e aí não foi nada do que você esperava. Isso é desesperador. E aí a gente encontra muito conforto na natureza que a gente destrói. Exatamente. Então, quando você quer uma pausa, você vai para a cidade grande, no Vucu Vucu, você vai para onde? Você vai para uma praia. Você vai na cachoeira, você vai num sítio, lá no interior, né? No fundo, lá no meu tio, ficar lá pertinho das vacas, dos boizinhos, paz, tranquilidade, vou pescar. Então, cara, destrói tudo o que a gente encontra conforto, que encontra paz. Exatamente. A troco de quê? Pois é. E acho que quando a gente fala de saúde mental, dinheiro não é garantia de saúde mental. Acho que isso é uma questão que nós precisamos definir. Dinheiro pode facilitar muitas coisas na vida, pode nos dar acesso a muitas coisas na vida. Mas não vai te trazer cura. Não traz. Eu acho que isso é uma questão
capitalista que a gente teria que fazer um outro podcast para discutir, porque nós vivemos num mundo que prega a ideia de que se você conquistar, você vai estar bem. Não vai. Dentro... eu queria fazer uma pergunta, aproveitar aqui o gancho. A Fer também colocou um ponto legal. Eu queria saber, tipo assim, a diferença entre a pessoa que tem aquela depressão, que ela fica muito triste e tal, ela não sai da cama, e aquela pessoa que procura, como é que fala? Esqueci a palavra, quando você... Um escape, uma fuga. Escape, fugas, ilusões, vamos dizer assim, sabe? Ou, por exemplo, que ela às vezes trabalha demais, ou fica muito no celular, sabe? Tipo, a diferença entre as duas e por que uma faz isso, por que a outra faz outra. Legal. E a diferença entre... Estar deprimido e estar depressivo. Ah, legal. Vamos nessa. Bora. Você pergunta? Não, pode continuar. Então tá. Acho que primeiro a gente pensar a diferença da doença-depressão, de momentos depressivos ou de tristeza. Nós não podemos... Quando as questões da psicologia e da psiquiatria elas ganham um senso comum, isso é muito importante porque gera acesso à informação das coisas, só que em contrapartida a gente gera uma falta de manejo disso tudo. Então, tristeza não é depressão. Tá? Tristeza é um momento, seria assim, não? Ué. Aconteceu algo triste no meu dia Isso, que me deixou chateado. Pô, eu tô sem grana, meu carro quebrou. Ah, que vida difícil. E aí tá, daí no outro dia, daí 1, 2 dias, 3 dias, vamos em frente, vamos arrumar esse carro, vamos ser felizes e tal. Momentos de tristeza, eles fazem parte da vida de quem tá vivo. Tristeza faz parte de viver. Isso seria o estar deprimido. O estar deprimido, a gente... É que assim, nos manuais de psiquiatria, eles vão até diferenciar tipos de depressão. Né? Depressões mais graves, depressões mais leves. Mas assim, pra gente fazer uma compreensão geral, tristeza e estar deprimido faz parte da vida. Ah, não tô um dia legal não, eu já quero ficar socado no quarto. Fazer nada, vou ver uma série. Um brigadeirão. Um brigadeirão, uma pipoca, um lanchão do brabo, né? E tá bom, amanhã eu toco o barco. Tá tudo bem, eu até gosto, eu acho isso bem legal. Aquele dia ruim... Você se dá a oportunidade de dar uma relaxada. Mas não você... pode também querer relaxar todo dia. Porque aí é um pouco incoerente, né? Aí já não dá. Agora... Que aí chega lá, vai reclamar com o psicólogo e fala, não, aí também fiquei a semana inteira não fazendo nada. Aí fica difícil, né? Aí você se ajuda, né? Agora, quando a gente fala de uma questão patológica, nós estamos dizendo de algo que é muito mais forte, muito mais constante do que uma tristeza. Sabe? Do que um período triste. Nós estamos falando de uma experiência persistente que se mantém na vida dessa pessoa e que por muitas vezes ela não consegue criar sentido de vida por conta dessa apatia em relação a tudo que está ao redor dela. Sim. Então, quando a pessoa entra numa experiência depressiva patológica e persistente, é justamente quando as coisas perdem a razão de ser. Né? Vamos isso, vamos aquilo, não sei o que, não dá, não quero, não consigo. E aí a gente interpreta isso como falta de vontade, mas não é falta de vontade. Já é um processo ali que a pessoa está entrando na questão patológica da depressão. É um processo adoecedor. Então, aí as pessoas vão perguntar, como diferenciar? Né? Como saber disso? É do cérebro? É afetivo? É isso? De onde vem? Nós ainda estamos nessa briga. Tem uma briga disso também. Tem uma briga, tem. A gente sempre briga na psicologia. A briga é bom que ela motiva, né? É isso, ela gera conhecimento. O que nós sabemos? Existe uma questão química, né, fisiológica, corporal, que favorece aos processos depressivos. Ela gera depressão? O que gera depressão? É a química ou é a vida? Essa resposta, sinceramente, eu não acredito que alguém tenha chegado. Não entra naquela questão de o pensamento como força motriz para levar a pessoa a chegar na doença. Então, tipo assim, ela vibra, vamos falar espiritualmente. Vamos lá.
ela vibra um padrão baixo negativo que ela está vibrando ali, certo? Até isso aí que a gente começa a abrir porta para espíritos obsessores aí, tá? Legal. Comecei a vibrar baixo. Então eu tô lá, malzão e tal, aí tô ali com a patologia da depressão. O pensamento manda descargas energéticas, manda ali impulsos energéticos ali para aquele corpo que está em um estado depressivo. E aí aquilo vai complicando ainda mais a situação daquela pessoa. Então, o que a gente trabalha muito o lado espiritual a pessoa ela pensa muito negativo, lógico que tem o trabalho da psicologia, mas trazendo para o nosso lado, ela está pensando, ela está vibrando baixo. Então, o correto é ela tentar fazer o esforço, procurar saber o porquê daquilo, mas começar a vibrar de uma outra forma. Justo para que ela não abaixe o padrão energético dela. Se ela abaixa o padrão energético dela, o que vai acontecer? A psicologia ela vem e trata o ser único. A Umbanda, as religiões de matriz africana que fazem os atendimentos, né, os consulentes, elas vão tratar essa questão, vão olhar a pessoa e vai ver que também tem, por exemplo, um amiguinho junto com ele. Tem um obsessor ali, tem um sofredor, então tem mais alguém que está intensificando uma coisa que já é pesada, colocando um pouco mais de peso sobre isso, porque dentro da religião, o intuito é o quê? Por exemplo, né? A gente tem as pessoas encarnadas e nós temos os desencarnados. Então, existe uma teoria de que para cada pessoa encarnada existe o triplo de desencarnado. Então, aí teriam pessoas te manipulando energeticamente aí a todo momento, constantemente e tal, encontrando uma brecha, tentando encontrar uma brecha para poder te deixar ainda pior, justo para poder levar você a uma outra condição, que é ou deixar você apático na cama, ou que você tire sua vida. Tá? Quando a gente fala na questão espiritual, né? Ainda entra muito no que o Renan perguntou. De se tem diferença, né? A pessoa está lá deitada na cama, mas ela acaba encontrando válvulas de escape, mas ela continua naquele processo depressivo ali. De distrações, mas ainda continua tipo depressiva, tipo meio que se sabotando, seria isso, né? Procrastinações, sabe? Vamos pensar nisso. Ela continua ativa, mas ela não faz o que ela deveria fazer, vamos dizer assim. Vamos pensar nisso. Para fazer um link, eu achei legal isso que você trouxe das vibrações, né, dos pensamentos. Para tentar fazer uma tradução da psicologia para Umbanda, eu diria que o trabalho do psicólogo seria tentar, de alguma maneira, trabalhar o modo de relação do paciente com o seu mundo para aumentar a vibração dele. Isso. A gente quer aumentar essa vibração, né? Então a gente quer trabalhar a maneira com que esse paciente se relaciona com o seu entorno. E quando eu falo mundo, eu falo família, amigos, trabalho, enfim. Para que ele consiga criar novos modos de estar nesse mundo. Mesmo que às vezes melancólico e triste. Mas que ele consiga modificar seus modos de comportamento. E aí a pergunta que vocês trazem, né, das distrações e tal. Primeiro eu acho que é importante a gente pensar que distrações fazem parte de viver. Sim. Tá? Parte do natural, você fala. Faz parte da existência humana, né? O existencialismo ele vai trabalhar com a ideia de que todos nós guardamos um vazio existencial. Quando nós viemos para a vida, quando a gente nasce vazio, aberto. E as nossas relações cotidianas, dia após dia, com a família, com a escola, com a igreja, com a religião, com o terreiro, com isso, com aquilo, ela vai nos dando conteúdo para a gente formular nossa identidade. Te molda, vai te moldando. Isso. Só que aqui fica um vazio. Que é o vazio que todo mundo tem. Todo mundo. Assim, tá, beleza, eu tenho todo esse conteúdo dentro de mim, mas ainda continuo me sentindo vazio. Tá ali. Isso. Tipo, qual que é o significado de tudo, né? Isso, tá aí. Por quê? Todo significado a gente constrói, ele não nasce pronto com a gente, segundo a filosofia. Então eu vou construindo esse bando de significado, sentido de vida, conteúdo com as minhas relações e as minhas vivências. Só que tudo aquilo que é construído pode se desconstruir, né? Então esse vazio estar no pode se desconstruir, isso pode se desmanchar, isso pode se romper, né? É daí que nasce, por exemplo, aquilo que a gente chama de angústia.
Quando a gente tem algo na vida que ameaça se romper e que é muito importante para nós, dá um tem, uma coisa, um gelo, um aperto, um negócio indefinido. Isso é angústia. A angústia, ela aparece sempre que o vazio... Tá, né, tomando conta. ele tende a se mostrar, sabe? O que nós vamos defender e trabalhar dentro da fenomenologia na clínica psicológica? Nós não precisamos fingir que o vazio não existe. Porque ele existe, tá lá, tá ali. Nós precisamos criar maneiras de estar com esse vazio e viver esse vazio quando ele se fizer necessário. Vai chegar um momento que eu vou precisar viver aquele vazio e tá tudo bem, tá tudo certo. Vive ele, entra dentro dele e segue adiante. Eu diria assim, pra tristeza da gente, porque eu não gosto disso, e eu digo até pra quem tá em casa, eu não gosto de vazio, eu não gosto de angústia. Mas eu não gostar não quer dizer que essa não coisa vou passar por isso, né? Não, cara, sei lá, quando alguém morre, você vai viver essa dor, essa angústia da morte, da perda, tá ali. Sim. E aí vamos entrar na questão de quando a gente tenta as válvulas de escape, né? As válvulas de escape, elas são fundamentais para que a gente consiga, por vezes, lidar com o peso da vida, o peso da existência, a responsabilidade de viver. Um pouco que essa fuga se faz necessária, é isso? Ela é importante. Quando a gente vai num show, adoro show. Quando a gente vai num festival de música, qual que é a razão prática disso? Não tem. Eu vou lá porque é necessário para viver. Não é. Tem gente que vai passar a vida sem ir num show. Eu adoro. Isso é uma distração, vamos dizer assim. É um escape. Cultura é distração. Cultura é esse se dissolver na experiência, na música, na religião, na natureza. Eu não vou dizer para vocês que eu necessito de ir à praia. Sim. Eu acho que eu necessito. Eu necessito. Eu necessito. Um psicólogo talvez não. Agora sim, eu preciso ir na praia para estar vivo? Não preciso. Mas isso faz parte. Aí você chega na praia, eu acho fantástico a filosofia da praia. Porque você pega, sei lá, uma caipirinha, você senta na tua cadeirinha aqui, ó. E fica olhando o horizonte profundo. E aí fica um vento na tua cara, assim, sabe? Acabou. É isso. Aí passa um vendedor, você conversa com o ambulante, compra uma quinquilharia que você nunca vai usar. Que dá 2 dias depois tá no lixo. Perdeu, ou você leva pra alguém, lembrei de você e tal, beleza, tudo bem. Gente, qual é a lógica disso? Não, é sobre isso, não tem lógica. É uma distração da existência, da vida, né? Tem um vídeo do Clóvis de Barros que eu acho muito legal, né? Ele é expressivo, ele fala, comprei uma Kombi. Pra quê? Para nada! Porque pra nada, é pra ele ter a Kombi que ele gosta de andar de Kombi. Né? Então, esse tipo de distração, ele diz que viver é um peso. Sim. Em que sentido? Eu preciso lidar, preciso trabalhar, eu preciso manter minha vida, eu preciso cultivar minhas relações. Né? Viver é trabalho, mas não é nem trabalho de capitalismo, é trabalho diário. Ser trabalhoso. Para eu ser seu amigo, diariamente a gente tem que cultivar uma amizade, isso é trabalho. Para eu ter uma família, eu tenho que cultivar a família, isso é trabalho. Agora, isso é peso. Peso, carrega um peso junto, né? Peso, é responsabilidade, né? Essa é a responsabilidade que a gente discute. Como você gerencia a vida que é a tua. Felipe, eu quero tacar minha vida no buraco. Ainda assim é responsabilidade. Você escolheu jogar a vida no buraco. Ainda assim é uma escolha. Agora, quando essas distrações elas passam a ser o modus operandi da pessoa, né? Então, uma coisa é um momento relaxante, né? Isso. Outra coisa é viver daquilo. Isso. E aí, o que a gente discute no existencialismo, né? Isso a gente chama filosoficamente de desoneração do peso de existir. Traduzindo, eu não quero olhar para a existência que é a minha, eu não quero olhar para o meu vazio, eu vou encher minha vida de tranqueiraiada. Não quero saber de nada e foda-se, vamos tocar o barco. Isso. Do jeito que for, vai. É isso. E aí a gente vê alguns fenômenos, sei lá, do abuso do álcool, o abuso de drogas, né? Ou às vezes até a indiferença. A pessoa que é irresponsável, que nunca se integra com nada. E aqui, gente, eu não estou dizendo que a vida boêmia é errada. Eu não estou nem fazendo um valor moral. Eu estou dizendo que a maneira com que eu me relaciono com o meu mundo, a minha vida, é minha responsabilidade. Mas aí vai muito de encontro com padrões vibratórios.
você está inserido num ambiente que ele é tóxico, ele vai te prejudicar de diversas formas. Então, ele vai te prejudicar espiritualmente e ele vai te prejudicar como ser, como pessoa, psicologicamente, né? Muito se trabalha isso no terreiro, porque tudo é energia, tudo é padrão. Então, você está buscando uma fuga, aquele ambiente que você foi buscar aquela fuga, no caso, sem o álcool, né, o tabaco, a droga, ou até um lugar que tem muita droga ali, né, aquelas festas com droga, cara, é padrão. Você pode viver o resto da vida ali? Você pode. Vai te fazer bem? Você vai conseguir se reencontrar depois? Que ponto? A que custo? Deixa tudo ir, mas os padrões vão te levando cada vez mais profundo, né? É interessante isso, porque a gente vê muito dessa situação dentro do terreiro também, né? Não sei como que é para vocês, lá na clínica mesmo. Pois ali. Então, na psicologia, nós não trabalhamos com base na moral. E aí, assim, na boa psicologia. Sim. Certo? Alguns profissionais pode ser que escorreguem nisso e tal, mas nós não vamos dizer para o paciente, por exemplo, que ele não pode. Felipe, eu vou cachaçar esse fim de semana. Não pode chegar e falar assim, não faz isso não, cara. Eu não gosto, porque eu acho que isso diz respeito à vida desse paciente. Mas isso pode ou não pode? É antiético ou... Não é que é antiético. Qual que é a tua visão? Não é que é antiético, no sentido de eu falar para o paciente que não pode. As abordagens elas vão se portar de maneiras diferentes frente a isso. Mas como eu trabalho com base na ideia de liberdade, eu posso alertar o paciente dos riscos possíveis, dos problemas que isso pode gerar. Das consequências. Exato. Que isso vai Se ainda assim ele quiser viver, isso é uma decisão, uma escolha dele. Ele tem que estar pautado na maturidade e responsabilidade dele. Essa é a ideia da fenomenologia na clínica. Posso usar droga? Posso. Vai te lascar? Vai. Quer ir? Vai. Depois não vem chorar nas pitangas. Pode chorar as pitangas depois também? Pode. Pode. E aí eu escuto chorar as pitangas, não tem problema nenhum. Vou estar aqui para chorar as pitangas. Porque, inclusive, a pessoa fazer coisas que talvez sejam incoerentes faz parte de viver. Aí Exu já ia cobrar já. Exu deve cobrar, né? Ia chegar dando com 2 pés no peito já. Lenha! Eu vou falar, o Exu ia falar assim, teu psicólogo não falou, mas eu vou falar, peraí que você vai ver só. Exu pode, Exu fala, Exu tem essa liberdade. Porque você veja, eu acho que inclusive como psicólogo, esse processo de fazer merda é fundamental para a pessoa entender o lugar que ela quer viver. Sim. Né? Claro, existem coisas e coisas, formas e formas, e aí eu não consigo dizer para você que tem uma maneira da gente botar limite. Aí cada paciente precisa estabelecer o seu limite. Mas a moral do psicólogo, ela não deve invadir esse lugar de falar para a pessoa, você não pode. Mas não chega um ponto que às vezes você percebe que tem que pôr esse ponto, assim, sei lá? Chega. E aí esse ponto precisa ser conversado. Eu gosto de conversar sobre esse ponto. Tipo assim, a pessoa fica te testando, sei lá, tem um paciente que vai ficar te testando, sabe? Eu vou testar a paciência desse psicólogo. Eu acho que às vezes nem é por testar a paciência, às vezes sim, mas... Às vezes sim, mas nem sempre. Quase sempre. Mas seja lá por qual motivo, se a pessoa começa a criar formas de vida que são muito problemáticas, por mais que você dê esse lugar de liberdade, também é papel do profissional de psicologia dizer para a pessoa, olha, você está vendo que você está se destruindo? Você está vendo que você está enfiando sua vida no buraco? E quando ela acha que ela não está se destruindo? Não vamos nem falar de droga, de álcool. Vamos supor que são questões de ego e vaidade, por exemplo. Ou a pessoa acha, sou feliz assim, Gabriela, né? Eu nasci assim, sou feliz assim, Gabriela. Tem etapas da nossa vida que a gente vai se mudando e as coisas vão acontecendo. Existe esse empecilho também, tipo assim, a pessoa chega lá e não só a questão do vício, mas tem também a questão pessoal, interna dela, que isso atrapalha? Tem. A gente estava falando das questões de vícios e tal, né? Mas eu acho que corriqueiramente as questões mais problemáticas da vida humana, e aí falando em âmbito particular, tá? Óbvio que a gente tem N problemas de políticas públicas que precisam ser discutidos, mas
Vamos pensar clínica. Vamos fingir que não tem política pública errada. Vamos pensar clínica cotidiana, vamos pensar e tal, mas geralmente são problemas mais particulares da vida das pessoas. Ela não chega... A maioria das pessoas não vai chegar na clínica dizendo, olha, estou me destruindo na droga. Existem pessoas que têm problema com álcool, problema com outras drogas e tal, mas nós estamos falando de uma sociedade onde as pessoas têm problemas pessoais. Todos nós temos problemas pessoais e a psicologia trabalha com essas questões. A psicologia, ela já rompeu com esse lugar de ser o trabalho com loucos. Você não vai no psicólogo? Mas eu não sou louco? A gente, inclusive, já desconstruiu dentro da psicologia essa ideia de loucura. Inclusive, se vocês quiserem assistir, assistam um filme da Nise. Chama Nise, O Coração da Loucura. Filme lindo, de uma psiquiatra que ela parou de tratar os seus pacientes que tinham doenças sérias como loucos. Ela tratou eles como seres humanos, né? E mesmo saindo dessa dimensão psiquiátrica mais grave, nós estamos falando de pessoas que vivem, têm afetos, têm limites e têm dificuldades. E às vezes a pessoa ela pode ficar na terapia um tempo e chegar no ponto de dizer, olha, eu não quero fazer isso na minha vida não. Por exemplo, olha, esse seu padrão de comportamento, ele está dificultando as suas relações com todo mundo. Tá bom, mas eu não vou mudar. Então tá bom. Ué. Isso aí, chega a marcha. Lide com as relações rompendo a partir daquilo que se faz. Aí está o limite da psicologia. Psicologia, da maneira como eu gosto de trabalhá-la, ela não vai invadir a vida da pessoa à força. Ela não vai mudar essa pessoa à força. A psicologia não... chavinha, né? Não. É um trabalho de construção. Exatamente. Então, quando as pessoas falam, todo mundo precisa de terapia, eu acho que é um jargão legal para desconstruir essa ideia de terapia como lugar de louco. Mas é relativo. As pessoas que precisam de terapia são as pessoas que querem terapia. As vão pessoas buscar terapia, que estão dispostas a entrar naquele lugar. Aberta a mudança. Exatamente, discutir suas questões e tal. Eu já atendi muitas pessoas que sentavam lá no meu sofazinho e diziam, olha, nunca me pensei aqui. Cheguei aqui, mas eu nunca me imaginei estar aqui. Sempre achei que era coisa de louco. Porque aí percebe que o trabalho da psicologia trabalha com a vida. Sim. Com o dilema, com as questões, com as dores. Rompi um relacionamento, estou sofrendo. A psicologia pode te ajudar nisso, né? Inclusive, muitas pessoas, elas chegam na ideia, né? A gente estava falando de suicídio agora há pouco, mas elas chegam na ideia da morte voluntária e elas ficam relutando em buscar ajuda, em discutir isso com alguém, em dialogar, justamente pelo receio de que isso seja a doença, a loucura. Não, as pessoas elas pensam em morrer, né? É um negócio complicado, cara, o ser humano, porque você vê eu sou muito fã do Linkin Park, sempre fui a vida inteira. E você vê a questão do Chester, cara, ele foi, o que aconteceu? Ele sofreu abuso na infância, né, por um amigo, né, um colega, e ele guardou isso pro resto da vida. Só que ele fazia terapia. E mesmo assim, o cara, tipo assim, não encontrava uma solução. Aí vem a morte do Chris Cornell, né? Chris Cornell pegou e se matou. E aí logo após, aí foi o quê? Coisa de um ano depois, né? 1 ano, 2 anos depois, o Chester veio e se matou também. Uma coisa puxa a outra, né? Que nem, acho eu, se de repente o Chris não tivesse feito o que fez, eu acredito que ele também não tinha feito. Porque era um amigo que sustentava ali o emocional. Porque era um cara que trabalhava essa parte, esse trauma, essa questão que foi levando ele ao suicídio. Tanto que todas as músicas ali, a maioria delas, você vai ler ali, você vai estudar um pouco da tradução e você vê que ele tá falando dos traumas, ele tá jogando tudo ali. Então ele jogava tudo ali, que é essa válvula de escape que a gente falou, né? Então tudo jogando na música. E ainda assim, tristemente, ainda chega na questão do óbito ali, né? Na questão do suicídio, né? Tem uma professora lá do Rio de Janeiro, que eu sou assim, sou fã dela, na verdade. Ela se chama Ana Maria Feijó. Ela construiu dentro da UERJ, né, um núcleo de prevenção ao suicídio. Porque dentro da UERJ, eu não conheço, mas né, ouvindo ela falar, parece que a UERJ é um prédio, o pessoal subia muito lá para se jogar dos parapeitos lá da UERJ, né?
E aí, o que se fazia? As pessoas chegavam lá querendo suicídios, internavam essas pessoas, punham no hospital, tal, não sei o quê. Começou a se entender que isso não se resolve. Então a pessoa quer suicídio, eu vou lá e interno ela. Tá, isso é para conter. Pra ela não se matar. Eu contive a questão. Não resolveu o problema. Não resolvi o problema dessa pessoa, não resolvi a dor, não cuidei da dor. E quando a pessoa ela é internada, não existe lá uma terapia que é feita com a pessoa pra poder fazer isso que tá faltando? Podemos ser polêmicos aqui? Podemos. Então tá. Sejam, a gente gosta de polêmica. Vamos abrir um parênteses aqui. Existe uma linha dentro da psicologia, da psiquiatria, que discute a ideia da reforma psiquiátrica. E não é reforma do prédio, do hospital psiquiátrico. É a ideia de não existirem hospitais psiquiátricos. Rapaz, tá então, certo isso. Então, a gente trabalha com a ideia da antipsiquiatria. Qual antipsiquiatria? Essa psiquiatria que prende, amarra, contém, né? Sim. Então a gente vê e viu no mundo e no Brasil, existem N documentários falando sobre como os hospitais psiquiátricos violaram direitos humanos das pessoas fazendo essas coisas à força. Exato. Então, assim, nós estamos olhando para isso e estamos dizendo, não funciona. Mas tem gente que precisa daquilo? Existem pessoas que precisam de uma intervenção mais pontual, vamos dizer assim, mas que não precisa ser naquele ponto. Não precisa ser em um hospital psiquiátrico. E aí, obviamente, nós estamos brigando com isso, né? Já mudamos muito do que são os hospitais psiquiátricos, mas eu posso perguntar para qualquer um de vocês aqui, se você estiver mal, estiver querendo morrer, você vai querer ser trancado? Jamais, né? Pois bem, nós precisamos de trabalhos que intervenham em saúde mental, que façam a intervenção de contenção quando ela é necessária, mas sem que essa pessoa seja trancada. E nós temos essas propostas em políticas públicas, por exemplo, que a psicologia brigou muito para construir, que são os CAPs. Sim. Inclusive... Virou meme. Virou meme. E eu acho um desserviço ter virado meme, porque o CAPS é um lugar fantástico. Obviamente, tem problemas, porque politicamente nós não investimos no CAPS, mas o CAPS trata as pessoas em liberdade, cara. Então quando a galera fala, vou pro CAPS, é mó legal. Tem arte, tem música, tem terapêutica. Agora já virou meme, velho. Já virou meme. Diferente da questão, eu lembro que na época tinha aquele filme do Bicho de Sete Cabeças. O filme Sete Cabeças, nossa, aquele filme é sensacional. Um lance assim, e a galera fazia tratamento de choque, né? Isso. Esse filme... Funcionava esses lances de tratamento de choque? Essa é uma outra briga. Tratamento de choque, funciona? Ainda existe isso? Cara, existe. Será? Existe. Hoje a gente chama isso de eletroconvulsoterapia. Para não falar eletrochoque. Isso, né? Há um tempo atrás... Jargão ruim, né? Mal visto. Há um tempo atrás tentaram regulamentar a ECT, né? Como chamam hoje no SUS, e o SUS barrou. Eu ouvi de uma pessoa, numa palestra uma vez, que o SUS é ideológico. E olha, talvez ele precise ser. Porque quem sofria os eletrochoques nos hospitais psiquiátricos eram quem? Os pobres. Pobre, preto, homossexual, o cara que fumava o seu baseado. É como se fosse ali uma Segunda Guerra Mundial ali, né? O pessoal aproveitava pra dar uma... Cara, o eletrochoque... Colocando outras coisas pra fora, né? Então quem tava dando eletrochoque tava colocando um sentimento pra fora, né? Muito possivelmente. O eletrochoque ele foi uma maneira de contenção dessas pessoas. Então eu tenho um paciente que tá se comportando de maneira violenta, agressiva, eu dou choque na cabeça dele, quem não sabe... O eletrochoque consiste em botar, na época, né? Você punha 2 eletrodos aqui e dava choque no cérebro da pessoa. Isso acarreta uma convulsão e quando ela volta da convulsão ela tá relax, né? Fritei a cabeça dela. Hoje a gente tem a eletro... Isso não faz sentido nem naquela época, eu acho. Cara, essa é a nossa discussão. Então assim, hoje existe a eletroconvulsoterapia. Existem médicos específicos que aplicam essa intervenção. Pra te ser sincero, eu nunca sentei pra estudar a fundo sobre isso. Você fala que mudou as coisas, assim, tipo assim, deu uma mudada. Não é aquele chocão, é um choque mais tranquilinho, assim, que ativa, sei lá, um Talvez exista uma metodologia mais adequada. Certo.
A questão ela é a metodologia melhor? Ela é o mais eficiente, mais o mais eficiente? correto? Isso são discussões que eu não tenho repertório científico para discutir. E eu acredito que a gente ter barrado a eletroconvulsoterapia seja justamente para não possibilitar que ela volte a ser um modo de tortura com as pessoas. Sim. Porque ela foi. Ela foi. Pelo que você está comentando. E quando a gente discute... Bom, quem quiser, assista Um Bicho de Sete Cabeças. Nossa, é sensacional. É um filme brasileiro, real, história real. Eu tive uma professora que Rodrigo conheceu o local. A pessoa que inspirou o filme, né? É uma professora lá de Ribeirão, a Cris, beijo Cris, um dia se me assistir. Ela conheceu o cara que era o dono da história do Bicho de Sete Cabeças e é uma história real de um homem que foi preso por fumar baseado, né? Então, Felipe, tem que prender? Cara, não tem que prender. Se você prende uma pessoa em sofrimento, você não está amenizando o sofrimento dela. Uhum. Então, Felipe, tem que... Você está piorando isso. Então tem que conter? Tá bom, vamos pensar como a gente vai conter. Vamos pensar como a gente vai fazer isso. Eu não acredito que o caminho seja o hospital psiquiátrico. Sim. Eu não acredito. Podem me xingar o quanto quiserem, mas a literatura da psicologia que eu trabalho, ela não acredita na internação. Talvez a contenção, em determinados momentos, seja necessária. Porque alguns pacientes ficam violentos, eles se machucam, eles machucam outras pessoas. Mas existem formas mais humanas de fazer isso. Sim. Né? Então, a pessoa tá pensando em morrer. Tá, eu vou internar ela. Tá bom, eu só vou conter. Eu vou trancar ela lá, vou amarrar ela. Tá bom, contive. Mas como eu trabalho? Como eu, né? E aí, voltando no exemplo que eu tava te dando da minha professora... a minha professora, né? Professora, né? Pegou pra você. Peguei pra mim. Você pagou quanto? Nada. Eu peguei pelo afeto mesmo. Ela fez um trabalho de atendimento a pessoas que pensavam em suicídio. E desse trabalho, ela lançou uma obra, um livro, né, que se chama Suicídio e Luto. Que ela lançou em 2020, se não me engano, ou 2022. Me falha a memória aqui. Um momento interessante, porque pós-Covid, né? É isso, foi nesse período aí. E aí, cara, eu fui ler essa obra e eu ali entendi duas coisas importantes que ela afirma de acordo com o trabalho dela. Primeiro, prevenção de suicídio. Como a gente previne suicídio? A gente previne suicídio com contato humano. Pronto. Porque a gente fala muito em fator de risco. Se vocês entrarem no Google agora e pegarem os fatores de risco de suicídio, vocês vão achar uns par. Em vocês, viu? Ô, louco, não. Não, falta de dinheiro. Meu pai fala assim, você não vai no médico pra você não descobrir doença. Se for lá no médico, ele vai falar, você tem isso aqui, então você não procura. Aí, pronto. Porque se procurar, mas se procurar, vocês vão achar. Pode dar uma bugada, sei lá. Ele fala assim, pai, nossa, tô escutando um barulho na roda de trás do carro. Ele fala, só liga o som. Você não escuta mais. Você não escuta mais barulho, acabou o barulho. Ser jovem... Perda de emprego, dificuldade financeira, fim de relacionamento. Tem N fatores de risco ali que se a gente parar pra olhar, eles vão estar na nossa vida. Você sabe que engraçado? Eu conto pro pessoal aqui, né? Um dia eu tava muito mal, né? Nessa época do Covid aí. Nossa, tava acontecendo mil coisa, né? E a cabeça da gente tava cagada, né? Nossa Senhora. E eu tava muito mal um dia. E eu fui lá tratar do cachorro. O centro era em outro lugar, né? Eu fui tratar do cachorro, era umas 10 e pouco, eu tô ali, não tinha ninguém na rua, não podia sair, né? Aí eu peguei o carro, fui porque o cachorro ia morrer de fome, né? Fui lá tratar o cachorro. Cara, tô subindo o pontilhão, um rapaz lá na beira do pontilhão pra pular. Aí, tipo assim, tinha ninguém, aí parei o carro lá do outro lado, aí saí, eu tava ruim, eu tava com um pensamento depressivo dentro de mim. Aí parei lá pra conversar com ele. Aí fomos trocando ideia, aí parou outro, aí parou. As pessoas que pararam, tirando eu, que tava só com o pensamento negativo, as outras pessoas que parou duas moças. Uma de moto, depois uma mais nova parou com a mãe e o irmãozinho. Essas duas moças tentaram pular daquele mesmo lugar que ele tava ali naquela hora. Aí a gente conversou, trocou uma ideia com ele ali. Deu o tempo da esposa achar ele, porque ele já tinha feito aquilo uma outra vez. E ele tava assim, chorando demais. E aí a gente conseguiu
tirando ele dali da beirada e conversando com ele e tal, foi lá, deu um abraço, deu um afago, aí as meninas, graças a Deus, que você vê como que... Aí eu entro na espiritualidade, né? Olha como que a espiritualidade ela é magnífica, né, velho? Tipo assim, eu não fui pelo outro caminho, que seria pela rua São Paulo, por causa do trem. O trem estava passando. Eu fui pelo caminho do pontilhão, não é o caminho que eu faço. Pois é. Que eu fazia, né, na época, né? E aí, isso que você está falando, acho que vem em direção ao que a professora Ana Maria Feijó diz, que o que previne o suicídio é o contato humano, esse contato de escutar, de estar junto, de acolher. E aí vamos fazer uma diferença aqui. Existe um acolhimento humano, que é o acolhimento do amigo, o acolhimento do namorado, da namorada, do marido, da esposa, que é esse colo, que é esse estar junto. E existe o acolhimento profissional, que é o que a gente faz na clínica, que é o que a gente faz nos espaços de saúde, que é um outro jeito de escutar. Então, quando as pessoas falam na internet em setembro, Setembro Amarelo, precisar conversar, me chama. Isso é legal, mas também não sei. Porque assim... Até que ponto, né? O quanto você vai estar disponível? E o quanto você está curado para poder ajudar o outro o quanto também, você né? tem estrutura, capacidade para estar junto dessa pessoa e ouvir o que ela tem a dizer. Então, se eu sou amigo e eu vou receber o meu amigo, eu vou recebê-lo como amigo. Mas essa pessoa precisa de um cuidado profissional. Específico profissional. Exatamente, porque é uma escuta diferente. Porque a gente fala muito aqui no terreiro, né? Uma coisa, outra coisa. É isso. Porque as pessoas falam, psicólogo, você vai no psicólogo conversar. Conversa comigo, sou tua mãe, sou teu pai, não sei o quê. Olha, o trabalho da psicologia é escutar, mas a gente escuta com outro ouvido. Nossa, é o ouvido profissional. É um outro ouvido. Profissional qualificado para escutar aquilo e ir no ponto correto para te ajudar. Nós não substituímos amigos e os amigos não substituem um psicólogo. Sim. E não substituem família. Então, o que previne suicídio é você estar junto com a pessoa que está em sofrimento. Fique junto, fique perto, cuide, faça o que você possa fazer, né? E aí outra coisa que ela vai dizer, suicídio, no fim das contas, eu posso falar de N fatores de risco, mas no fim das contas, é uma decisão. E se eu quero ajudar a pessoa que está pensando em morrer, eu preciso ajudá-la a suspender essa decisão um pouquinho. Temporariamente. Você me dá uma chance aí de tentar ajudar você? Vamos tentar repensar junto. Enquanto essa pessoa estiver repensando essa decisão, eu estou conseguindo trabalhar com ela a questão da morte. Você sabe que engraçado? Tem um documentário que ele chama The Last Shaman. Ele tinha até um tempo atrás no Netflix. Eu não sei se ele tá... Eu acho que eu até procurei ele para assistir de novo, ele não tá. Eu achei umas 2 vezes ele. Ele conta a história de um rapaz inglês que o pai e a mãe são médicos, psiquiatras, bons, dos melhores que tem. O pai dele é sócio de um amigo dele que ganhou o Nobel de Psiquiatria e eles não conseguiam tratar o rapaz, que era filho deles. Aí, como lá tem a eutanásia, né? Ele queria, só que o que ele fez? Ele se deu uma última oportunidade. Onde que ele veio parar? Peru, Bolívia, aqui pertinho da gente. O que ele foi buscar? Ayahuasca. Ele passou num lugar, passou numa tribo, passou com um xamã, passou com outro, até que ele conseguiu encontrar o lugar que ele queria ali para realmente consagrar a medicina, né? Consagrar a ayahuasca. E aí ele fica durante 1 mês, 2 mais ou menos, num tratamento isolado, que o xamã lá, o pajé, aplicou nele lá. Ele ficava numa oquinha lá sozinho, o xamã ia lá todo dia para poder levar comida para ele, levar uma medicina que é uma outra medicina, que era o rapé, né, que é uma outra medicina indígena, e uma outra que ele tomava, que era tipo um vitamínico de ervas lá que ele tomava lá para poder manter ele, e ele tinha uma dieta restrita, para se preparar para o dia que ele fosse consagrar a medicina. Então o xamã foi limpando ele, tanto energeticamente quanto no organismo, né? E aí ele chegar no ponto de consagrar a medicina, ele tá apto ali para aquilo. Foi meio que limpando ele espiritualmente e fisicamente até ele chegar no ponto. Aí ele consagra a medicina, volta para a Inglaterra e ele tinha desistido de se matar. Então ali aquela busca, aquela última busca, aquele último suspiro, ele acabou encontrando razão para viver. Isso. E olha que coisa, cara, o pai e a mãe eram médicos psiquiatras. Exatamente, porque a gente não está dizendo de algo que a gente controla. A decisão de alguém
é algo muito íntimo e pessoal. Eu não consigo controlar a decisão do outro, mas eu posso pensar essa decisão com ele. Então, o que nós estamos defendendo? Que eu não vou trancar e conter essa pessoa, mas eu vou debater com ela sobre a decisão que ela está tomando em relação à própria vida. E isso, veja só, não quer dizer, eu não estou dizendo, você não pode, porque eu não estou proibindo ninguém de nada, mas eu estou dizendo para ela, cara, você não quer repensar isso comigo? Será que não existem outras formas de pensar, de fazer, né, de solucionar o que você tem vivido? Que aí entra nessa questão de você não gostar dessa internação um pouco mais brusca, exatamente, né? Porque se eu não dou esse espaço, né? Sim. O quanto que nesse lugar onde eu tranco, se eu trancar você e depois vou lá, quero te escutar e te acolher, você vai deixar ser acolhido? Já vou te ver como um monstro, né? Exatamente. Assim, Então, não, você me colocou aqui. Pois é, então assim, eu não quero trancar, eu não quero te tratar como um doente, eu quero entender o que você está vivendo. Olha, isso é acolhimento, isso é contato humano. Então, eu ia falar que ao mesmo tempo, essa questão que o Giovanni comentou do documentário mostra que cada indivíduo é único, né? Que a receita é completamente diferente para cada um, não existe uma receita de bolo, né? Até porque senão os pais teriam conseguido curá-lo, né? É engraçado isso, realmente, não é uma receita de bolo. E o engraçado é, se eu fizer um bolo de chocolate e você fizer um bolo de chocolate, o gosto vai ser diferente. O meu bolo vai ter um gosto, você vai ter um gosto. Pode pegar os mesmos ingredientes, a mesma receita, passar o mesmo tempo fazendo o mesmo forno, vai ser diferente. E aí as pessoas poderiam dizer, mas então e os fatores de risco e tal? Cara, se a gente eliminar algumas coisas da sociedade, como fome, miséria, pobreza, a gente diminui a dor e o sofrimento. Então, diretamente, a gente previne, né, a ideação suicida. Mas ainda assim, nós estamos dizendo de uma decisão. Então, as pessoas podem estar com a vida muito bem e querendo morrer do mesmo jeito. Querendo morrer do mesmo jeito. E aí nós precisamos, então, pensar essa decisão. Enquanto a pessoa está me dando lugar e espaço para repensar essa decisão, eu tenho ali lugar de trabalho, eu tenho espaço para trabalhar com ela as questões de dor e sofrimento que ela tem vivido. Porque quem pensa em morte voluntária está em sofrimento, está em dor. De chegar no ponto do porquê disso, né? Porque a gente vê alguns casos de suicídio aí que, cara, é muito brutal, é muito visceral, é um negócio bem assim que a hora que você lê a notícia você fala, cara, como que a pessoa teve coragem pra isso? Porque você tem que ter coragem. E pra mim ali é um ato de coragem, né? Não que seja algo bom, tá? Pelo amor de Deus, sim, tá, gente? sim, mas tipo assim, cara, é uma situação que você chegou no limite do limite e você teve coragem pra fazer algo muito brutal contra você mesmo, sabe? Tipo, visceral contra você mesmo. É péssimo, tipo, chegar nesse ponto aí, entendeu? Sim. Tipo, parece que nada deu certo, tipo, ninguém conseguiu ajudar aquela pessoa. Existem uma galera da psicologia, eu nunca me aprofundei sobre, mas já vi alguns estudos, né? Que eles pegam as cartas de pessoas que às vezes deixam cartas. Deixam a carta. E elas vão ler essas cartas para tentar entender o que aconteceu, o contexto. Fazer um estudo daquilo ali. E até olhar a forma como essas pessoas se matam, né? Porque às vezes são formas muito, muito cruéis. Sim. Parece que é para deixar uma marca mesmo, né? E isso é muito doloroso para quem fica também. Sim. Né? Então, uma coisa que eu acho que nós precisamos pensar. Nós vivemos em uma sociedade muito individualista. Sim. Né? Então, eu venço, eu conquisto, eu posso, eu faço. Talvez desconstruir isso um pouco pro nós. Sim. Né? Pro nós. Até porque ninguém chega em lugar nenhum sozinho. Mas há uma ideia no mundo que a gente vive que sim, né? Tem. Então, e uma ideia que já está construída que é difícil de quebrar. É muito difícil. O que previne suicídio de maneira geral? Contato humano, importância, ter pessoas perto de você, estar junto de outras pessoas. Tanto que quando nós falamos em doenças mentais muito sérias, a gente vai discutir ressocialização, reinserção social, para a pessoa estar com os outros. Isso é muito importante. Sim. E aí volta o exemplo que você deu dos macaquinhos, né? Eu ia perguntar, na verdade, se com o teu conhecimento você conseguiria identificar traços ou, não ia falar dicas, mas atitudes que você imagina que sejam características de alguém que está pensando nisso, sabe? Alguém do teu convívio, por exemplo. Uhum. Nessa atitude, sabe? Eu acho que falta aqui alguns segundos. Falta agora. Na faculdade falaram que muitas pessoas não querem
muitas vezes, isso é muito comum também, né? Sabe quando a gente fala, queria sumir? Nossa, puta merda, queria dormir uns 3 dias. Gente, tem um quê de suicídio aqui? Tem. Não é só porque quer dar uma dormidinha, né? 3 dias é demais, já também. Depois, a hora que acabar, um cartãozinho pra cada um, ó, vai deixar o contato do Felipe, tá? Embaixo, na descrição do vídeo, tá, gente? Precisar de psicólogo, tá aqui disponível, tá? E eu tô dizendo isso, né? Porque a gente comentou aqui nos bastidores, já voltou, né? Já. Que às vezes as pessoas que elas cometem suicídio, que elas tentam, elas às vezes não querem acabar com a vida, mas querem acabar com a dor, com a situação que elas estão vivendo, né? E a gente também enxerga isso. É uma solução, tipo, eu quero encontrar uma solução, vou pôr um ponto final na minha vida. É uma forma de cessar com o que dói. Só não sei se é a única forma possível e a melhor forma possível. A gente pode pensar diante dos nossos olhos, assim, né, no pessoal do centro, né, quem trabalha com a espiritualidade, a partir do momento que você comete o suicídio, você tá lá do outro lado. Não resolveu nada. Você não vai resolver. Diante do que a gente acredita, tá? Uhum. Você passou pro outro lado, você vai continuar com aquela mesma angústia, com aquele mesmo sofrimento. Porque se você não resolveu em vida, para quem acredita no pós-morte, você vai continuar com aquele problema dentro de você. A questão é que você vai tratar isso, ou em vida, ou depois da morte. Você vai tratar de alguma forma. Você vai ter que encontrar a solução de alguma forma. Alguém vai te ajudar de alguma forma. Eu prefiro que seja o psicólogo. Porque do outro lado a gente sabe que vai ser umas pessoas meio diferentes que vai ajudar a gente, entendeu? Não tão agradáveis como um psicólogo, entendeu? Como Sim. um divã receptivo. Sim. E acho que isso é legal. Acho que nesses pontos a religião e o trabalho da psicologia se cruzam. Porque quando você diz, você vai ter que cuidar disso em algum momento. Por que eu não posso cuidar na psicoterapia? Por que eu não posso cuidar com uma pessoa preparada para me ajudar a pensar as minhas questões? Sim. E aí, claro, gente, dói, incomoda pensar na vida, pensar, enfim, né? Incomoda, mas é um espaço acolhedor justamente por isso, né? É um espaço acolhedor justamente pela possibilidade de falar do que dói e do que incomoda. Porque a vida tem de dor, né? A vida dói. A vida bate na A vida gente, Não machuca. é brinquedo, Não é fácil. não. E você tem que lidar com muita situação. Então você lida com uma situação dentro da sua família, você lida com uma outra situação no seu trabalho, você lida com uma outra situação, por exemplo, num terreiro, no templo religioso que você vai, você lida sei lá, qualquer lugar ali, em todo momento, porque a gente é um em cada lugar, né? Sim. E a gente está lidando com um problema em cada lugar que a gente vai. É. Então é difícil. E há problemas que não se solucionam, né? E sim, Não, que tudo bem. você vai ter que deixar passar. Porque por mais que às vezes você tente resolver, não depende única e exclusivamente de uma pessoa. Às vezes de 10, de 2, 3, 4, 5 pessoas. Pra gente dar até um encaminhamento prático, né? Às vezes a galera tá nos assistindo, né? E pensando, pô, o que eu posso fazer? Eu acho que uma das coisas é a gente pensar justamente, primeiro, no contato humano, de respeitar essa pessoa, de estar junto. E pensando na decisão do suicídio, olha, eu posso fazer alguma coisa para ajudar você a repensar a sua decisão? Sim. E aí, encaminha para ajuda profissional, porque a ajuda profissional, ela é fundamental nesses momentos. Isso não quer dizer que a vontade de morrer vai ser para sempre. Isso não quer dizer que aquela dor vai ser para sempre. As coisas podem sim passar, né? E aí a Fer perguntou se tem traços e tal, né? Se tem como a gente Identificar ali situações, um padrão. Isso. A psicologia, e aí eu não estou falando de abordagem específica, eu estou falando dela como ciência. Como um todo. Ela possui testes para verificar o nível de ideação suicida que essa pessoa tem, né? Então a gente tem testes, a gente tem ferramentas, tem como a gente... né? Mas isso só o psicólogo teria condições de avaliar. Só o psicólogo trabalha com essas ferramentas. Sim. Né? São ferramentas. Você perguntou no sentido de agente mundano, assim, que não é psicólogo mais leigo. Que antecedem, porque ele tinha comentado que existe uma melhora, às vezes, na depressão e ali, naquele momento, com a energia vital um pouco mais alta, que a pessoa toma uma atitude de enfim. Então, se existem traços que ele consegue identificar. Ele, no caso, o psicólogo, você fala. Eu acho que tem traços que todos nós conseguimos. E aí vamos diferenciar. Na clínica, nós conseguimos sim
mesmo só pela fala e pelo diálogo, identificar que tem um trem ali. Você consegue perceber. Mas a gente também consegue perceber no dia a dia, né? Existe um senso comum muito inadequado, que é, quem quer se matar não fala. Mentira, fala sim. Nossa, isso é uma besteira grande, é uma bobeira enorme. Bem ignorante, isso aí é uma fala meio ignorante. Total. Até porque é o seguinte, a pessoa está falando que ela quer se matar, se ela quisesse ela não falava. Vamos por outro caminho. Se ela está falando que ela quer se matar, ela está falando de algo muito pesado, muito sério. Ela está falando disso por qual razão? Só isso já é um gatilho ali de prestar mais atenção, né? Isso já é um indicativo de que, cara, tem um negócio acontecendo aqui. O que está acontecendo? E muito insensível da parte de quem fala isso, Totalmente. né? Porque eu já escutei isso e falei, cara, nossa, quanta borracha que o ser humano pode falar. Outra coisa que é muito problemática é quando as pessoas... Eu estou falando para vocês, vamos lá, vamos juntar tudo. Estou falando que acolhimento humano previne suicídio. E aí, o filho, a filha, alguém chega em casa e fala para a família que está acontecendo alguma coisa. Isso é frescura, isso não sei das quantas. Vai trabalhar que passa, cara, é falta de carpinar o mato. Isso. Se a pessoa está dizendo que dói, é porque dói. Eu posso achar que é idiota, mas se ela está dizendo que dói, é porque dói. Então, o que eu posso fazer para ajudar você na sua dor? Sei lá, o meu cachorro morreu. Eu adoro cachorro, tá? Mas sim. Vamos supor que eu fosse julgar essa pessoa, que boba, chorando, sofrendo porque o cachorro morreu. Mas não é porque... O que significa o cachorro para aquela pessoa? Isso, qual o peso desse animalzinho? E assim, se ela está dizendo que dói, por que eu tenho que dizer que é mentira essa dor? Por que eu tenho que nivelar e falar, só existe um jeito certo de sofrer? Colocar no meu padrão, né? Exato, isso é muito inadequado. Então uma das coisas que a gente tem que entender é respeitar a dor do outro. Né? Se o cachorrinho morrer dói, então vamos respeitar que dói. Se romper um relacionamento dói, vamos respeitar que dói. Quer ver um negócio doido? Adolescente larga do relacionamento, acaba com o namoro. Isso aí passa, viu? Não fica... Gente, que desserviço com adolescente, sabe? A gente sabe que já passa. É meio caótico na adolescência essas coisas, que tá acontecendo um turbilhão de coisa e aí tem hormônio lá em cima dela. E aí você chega lá e fala, não precisa ficar com isso não, que isso daí passa. Tudo bem, pode ser que passe, mas até passar, como é que vai ser? Esse adolescente nunca viveu esse rompimento, talvez, é a primeira vez, é a primeira experiência. Por que não dar lugar para essa pessoa sofrer? Bem sofrido, sabe? Sofrer com cuidado, sofrer com suporte. Vai passar, porque quando eu falo vai passar, não se importa com isso, é como se aquela dor fosse uma bobeira, fosse besteira. Então, o respeito à dor do outro é um processo fundamental para uma prevenção de casos graves como suicídio. Né? Porque se eu julgo agora, o que garante que a próxima dor eu não vou julgar também? Sim, eu acho que muito vai da questão familiar também, o ambiente, né? A questão do ambiente. O adolescente, ele já tem aquela energia rebelde, né? E você tá ali num lugar, por exemplo, eu não posso falar muito isso porque o meu pai, ele vai ser bravo, ele vai me reprimir, aí você já começa a se conter antes mesmo de você conseguir falar. Eu acho que muita gente vive isso também. Antes mesmo de você ter a possibilidade de falar, você já não fala, você já cala. Sabendo da represália que você pode tomar. Sim. Daquele sentimento que é justamente isso. Vai trabalhar que isso aí passa. Deita e dorme que cura, entendeu? E eu vou dizer uma coisa pro surto de alguns pais que podem nos assistir depois. Mas com todo o amor no coração. A proibição só vai fazer o adolescente, o seu filho, a sua filha, fazer escondido. Vai dificultar a comunicação, com certeza. A proibição severa, ela só vai fazer com que essa rapaziada, as meninas e tal, façam de uma maneira irresponsável e escondida. E eu não estou falando de permissividade. Sim. Eu estou falando de espaço para diálogo. Sim. Então a repressão, a gente já entendeu isso em todos os níveis possíveis da vida. A repressão não funciona. Acabei de falar para você que trancar a pessoa não funciona. Eu acho que vale muito você sentar e conversar. Eu tô tendo um problema com a minha filha. Filho, vamos sentar aqui, vamos conversar. O que tá acontecendo? É isso. Mas eu vou proibir meu filho, a minha filha de fazer sexo enquanto é adolescente e tal. Essa proibição severa, essa proibição de castigo,
ela só vai levar a fazer talvez escondido. Sim. E eu não estou dizendo, então vou permitir. Não, abra espaço para o diálogo. Se aproxima, orienta, conversa. Saiba que pode acontecer isso, Dá informações, estrutura a pessoa para ela entender que se ela precisar, ela tem o pai e a mãe ali próximo, mas toda atitude tem uma consequência. Mas Felipe, eu não quero que faça, tudo bem? Então coloca isso. Olha, você tem espaço para conversar, não gostaria que você fizesse, não acho que é o momento de você viver isso, mas esse espaço do diálogo, ele é fundamental, porque eu estou dizendo, espaço de acolhimento, contato humano previne situações mais graves. Que aí é onde a gente chega na depressão, exato. No suicídio. Então a gente tem jovens que sofrem bullying, que sofrem violência dentro das escolas e nos seus lugares de vida. Será que essa molecada tem espaço para discutir sobre isso? Para falar sobre isso. Então, eu acho que é uma questão importante da gente levantar. O espaço do acolhimento dentro da família também, né? Então, basicamente, se eu pudesse resumir, eu diria: contato humano de respeito e um lugar para repensar essa decisão. Independente de onde ela tenha vindo. O que causou, o que não causou... é uma outra questão que a ciência precisa cuidar, Sim. Mas repensar essa decisão é o lugar de tratar esse ímpeto de morte, né? Esse lugar de querer morrer. Existem outras formas de lidar com a dor. E o papel da psicologia, da espiritualidade, Sim. é ajudar as pessoas a encontrarem isso, né? É difícil porque no tempo que eu trabalho com a espiritualidade, eu já vi casos de chegar no terreiro pesado. E você vê que tem muita influência energética, tem muita influência espiritual acontecendo ali. A pessoa está obsediadíssima, essa questão espiritual. Então, provavelmente tem 3, 4 obsessores trabalhando naquela pessoa há muito tempo. Tá? Vou te contar um caso espiritual da nossa casa aqui, que eu conto pro pessoal aqui. Eu acho válido você estar aqui para você até ajudar a gente a analisar e ver com outros olhos aí. Aqui na casa a gente tem uma entidade, certo? Que hoje ela me acompanha, né? Hoje ela tá aí, ela presta serviço para casa. Uhum. Só que antes de chegar nesse ponto, esse espírito ele era um obsessor. Esse espírito obsediava uma criança, 13 anos, criança, adolescente, pré-adolescente. O obsessor é aquela influência negativa. Aquela influência negativa. O que é o obsessor? É um ser humano que morreu. Sim. Só que no caso é um ser humano ruim que morreu. Entendi. Como tem gente boa na vida, tem gente ruim. Então o obsessor acaba sendo uma pessoa que foi indo pro outro lado. Entendi. Né? Ele era um obsessor, ele obsediava essa criança, né? Essa pré-adolescente. E a menina ela começou a se mutilar. Então ela se cortava, ela ficava reclusa no quarto. Ela não tinha o diálogo com a mãe e com o pai porque eles moravam no sítio, então era difícil o diálogo porque eram pessoas mais simples, mais humildes, né? Ela tinha uma questão que envolvia a sexualidade, que ela também não podia conversar porque já tinha uma represália. Uhum. E aí ela tava ali naquele sofrimento depressivo dela forte, porque ela chegou assim no terreiro, quando ela chegou acabada, sem energia vital. Foi descoberto lá no terreiro que tinha essa entidade junto, né, acompanhando ela ali, esse obsessor ali que atrapalhava o caminho dela. A gente fez um trabalho de desobsessão nessa criança lá, né, puxei eu no caso, ofereci minha carne para pegar esse obsessor que estava com ela. Uhum. E aí no caso minha mãe de santo me deu o respaldo para que nada de ruim acontecesse, porque ela estava incorporada com uma outra entidade ali. Fizemos essa puxada, né? Essa puxada é remover esse espírito obsessor da pessoa para que ela volte a ter a vitalidade dela, porque quando ela está sendo sugada por aquilo, ela perde essa vitalidade, que aí entra nesse estado depressivo e aí entra nessa questão de querer se matar. E ela já estava avançando porque ela já tinha começado a se mutilar. O que a gente fez? Fez essa puxada, conversou com esse espírito, ele falou o porquê que estava acontecendo. Como ele chegou até ali, a gente descobriu o que tinha acontecido. Tinha ido num outro lugar, tinham feito lá um trabalho lá, e aquele trabalho tinha dado errado e acabou que o obsessor começou a obsediar a menina lá e tal. Conseguimos aprisionar esse obsessor, tirar ele da menina, começou um tratamento espiritual na menina, o obsessor ficou preso lá na casa, né, na parte energética da casa, onde ele ficaria preso lá.
começamos um trabalho de cura. Aí entrou uma outra entidade que me acompanha, né, que é um caboclo, né, e esse caboclo começou um trabalho de cura nela, e esse trabalho de cura energético foi voltando a vitalidade dela, foi dando força para ela, e a conversa, né, a conversa da entidade com a pessoa, a conversa da entidade com a pessoa, e ela foi começando a ter força, e aí ela foi orientada a conseguir o diálogo com a mãe, com o pai, a explicar o porquê daquilo, o que estava acontecendo com ela. Aí ela conseguiu externalizar a questão da sexualidade. Aí ela começou a voltar a ir para a escola, porque ela já não ia mais na escola, então ela ficava trancada dentro do quarto, e aí ela pegava a gilete lá e ela se cortava lá dentro do quarto, dentro do banheiro. Fizemos um trabalho com esse obsessor também, porque ele ficou preso lá, as entidades deram a educação necessária lá no mundo espiritual, e hoje eu trabalho com essa entidade trabalha comigo e virou uma entidade, passou de ser obsessor para virar uma entidade para ajudar, entendeu? Então entendeu que também estava atrapalhando e que não era aquele o caminho, não, agora você precisa fazer diferente, porque esse daí também não era o caminho mesmo depois de morto. E aí conseguiu 2 pessoas ser ajudadas, né? A criança e o espírito que estava lá junto. Que legal! E eu também que aprendi com tudo isso. Eu acho magnífico. Tem uma coisa que eu olho a Umbanda e eu falo, meu, que legal, que é o lugar da entidade, do diálogo, né? A entidade como conselheiro, como aquele que escuta, como aquele que orienta, né? Eu não sei muito bem como funciona, mas... Normalmente a gente chama de pai e mãe, né? Que é tanto conselho, é tanto o afago, né? Tipo, de trazer, de cuidar, né? Depende muito da entidade que você tá falando também. Mas assim, normalmente você tá falando com o preto velho, com o caboclo ali, ele tá colhendo, tá trazendo uma cura ali e tal. Às vezes o Exu é um pouquinho mais complicado, porque ele já tá um pouco mais na cara, né? Mas, cara, é muito pai e mãe mesmo. Pois é, e aí a gente volta, e aí vamos trazer a psicologia, né? O acolhimento, o contato, a escuta, o cuidado. Muita gente acaba encontrando na religião esse espaço de escuta que não tem em outros lugares. Não, no caso, não tinha na família, não tinha essa abertura. E aí, o legal é que ali dentro do terreiro a gente conseguiu abrir um espaço para conversa entre pai, mãe e filho. Tipo assim, cara, isso foi fenomenal, entendeu? Tipo assim, é uma das histórias, né? Essa daí é o que mais me marcou, porque foi um casamento de situações que, cara, que você fala assim, não, cara, é mentira isso daqui. Porque tudo tinha acontecido exatamente, sabe? Tipo, as coisas foram encaixando, eu falo, cara, que loucura, cara, é surreal. E acho que às vezes a religião, ela pode fazer pelas pessoas uma coisa que a psicologia faz com muito mais cuidado, que é pegar a mão e falar, vem cá, eu vou te mostrar o caminho. Sim. Eu acho que a religião, pelo jeito, a espiritualidade, ela tem esse lugar muito mais dela. A psicologia, ela vai pensar esse lugar, discutir, refletir. Ela não vai forçar a pessoa a caminhar por ele ou de direcionar. Parece que a religião tem mais essa coisa de pegar na mão, vem cá, senta aqui. E eu acho que isso é importante. Aí a gente não pode dizer que a religião seja descartável. Sim. As pessoas, elas vivem a religião, e a religião é uma rede de suporte muito grande. Porque cria-se um sentimento de família entre as pessoas que estão nesse lugar. E muita gente não tem isso fora do terreiro de Umbanda, da igreja. Então, que bom que existe um lugar onde as pessoas podem trocar esse afeto. Podem trocar esse afeto. E a ideia máxima do podcast é essa. O agregar, sabe? Então você traz a tua bagagem e você agrega. Você agrega com a tua ciência, você agrega com a tua prática, você agrega com os seus valores e tudo que você aprendeu até chegar aqui. E a gente vem com a espiritualidade e agrega de outra forma também, trabalhando essa questão espiritual, podendo ajudar, podendo fortalecer. E nunca, jamais, uma coisa sobrepondo a outra, mas tudo andando em pé de igualdade. É diálogo, né? Diálogo sempre. Muito legal. Alguém tem alguma dúvida? Eu só queria... Uma consulta você tem que pagar o psicólogo, aí é num outro momento, entendeu? Porque o Exu em questão, né, às vezes a gente conversa com ele aqui e tal, e teve uma situação que ele contou essa história pra gente, e aí ele até fala, eu poderia ter continuado como obsessor, só que é muito mais legal fazer o bem, né, porque a gente que lê alguns livros e estuda um pouco da espiritualidade, na teoria, pelo que a gente vê, o lado de lá, você consegue ver muito mais o resultado das coisas, assim, tipo, a ação e reação. Aqui a gente consegue mascarar um pouco, lá não, lá
você consegue ver nitidamente as reações, né? Então lá é meio que você cai por si, você cai, né, cai por terra, né, as coisas que acontecem. Então você consegue ver que você não vai a lugar nenhum fazendo mal, né? Ao contrário daqui que, né, às vezes passa batido, né? É que são questões relativas, né? Bem relativo, né? Então, tipo assim, que nem na situação, enquanto ele era obsessor, aquilo ali era o certo. Então, o que é o certo e o errado? Para ele, aquilo ali era certo. Aí é onde você encontra a barreira, né? Porque aí vai encontrar com as outras entidades, né? Que foram que barrou ele. Falou, não, olha, você achou que estava certo, mas isso é errado. Mas tem esse desafio da até a entidade desencarnada encontrar esse obstáculo dela, de achar que aquilo que ela fazia era correto. E aí tem que chegar um outro grupo de entidade e falar assim, olha, calma aí, que você tá errado, entendeu? Você não pode fazer isso aqui, não, isso aqui não tá certo, entendeu? Se ela tivesse buscado por ela própria, com as suas perninhas, o que a gente tange aí como errado, né? Como profano, como, né, proibido, aí é outra história. Porque ela foi buscar. Agora ali ela foi inserida numa situação que aí casa nas questões psicológicas. Foram vários fatores que foram levando ela a chegar naquela situação. Atrair aquela energia para ela, porque ela não tinha espaço com a família, com quem ela confiava, né? Com o pai, com a mãe, poder se abrir, poder conversar. Então é complicado até depois. Olha, se até quem já morreu tá repensando, imagina nós que tá vivo. E a psicologia pós-morte, como funciona? Então, vamos abrir uma nova especialidade dentro da psicologia. Mas deve ter lá por lá já, viu? Deve ter. Tem, ó, o Centro Espírita Kardeciano, tem a Humana, tem o Candomblé. Gente, vocês têm alguma dúvida? Quem quer perguntar alguma coisa? Eu tenho uma dúvida. Eu queria perguntar, na verdade, com relação à idade, se você viu um aumento, talvez, de procura pela terapia psicológica e tudo mais, das pessoas idosas, procurando por tratamento para depressão ou algo do tipo, ou você acha que são os jovens que procuram, enfim, os pais? Você tem uma faixa etária idosos, que procura mais, menos? A minha percepção de fora, de leiga, talvez os idosos já tenham entendido esse vazio que existe e saibam lidar com isso, ou não, mas que eles não busquem uma ajuda profissional. Eu vejo pela minha família, assim, algumas pessoas que é muito difícil de... Depois você também pode falar sobre o CAPS, né, que eu acho que... Sim, legal. Aí, você pode... Essa questão da idade, eu não sei te precisar, Fer. Na minha experiência, eu atendo a faixa de adultos. Já atendi alguns idosos, né? Existem psicólogos que atendem mais crianças, que eles têm uma demanda muito grande também, criança, adolescente. Eu atendo mais adultos. Mas você tocou numa coisa que eu acho importante a gente falar, que é o quanto a gente às vezes abandona a velhice. A velhice, ela é uma parte do desenvolvimento humano, ela faz parte do processo vital das pessoas. Ela não é o fim. Não é. Que você também está aprendendo coisas e às vezes você deixa morrer. E além de aprender, são pessoas que precisam viver bem de alguma maneira, mas a gente, às vezes, acaba deixando de cuidar, porque o senso comum entende o quê? Já está morrendo. Tipo, na verdade, e tem crescido a ideia, por exemplo, até, não entra nisso, mas de cuidados paliativos. A pessoa está morrendo. O que eu posso fazer para ela morrer bem? Então a gente começou a romper essa coisa de já que está morrendo, abandona. Não. E aí, você trouxe algo legal, né? O idoso, ele talvez já entendeu esse vazio, mas será que ele procura ajuda? Como será que a gente olha a velhice? Será que a gente tem olhado para os nossos velhos e pensado, poxa, eles precisam de cuidado, de ajuda, para dar manutenção na vida que tem? Né? Eu acho legal o nome Preto Velho, porque é um velho que cuida. É um velho que está ativo, por exemplo. Sim. E o quanto que a gente, às vezes, olha para os nossos velhos com zelo. Sim. Porque é um imaginário comum que está acabando, então está morrendo. Não, está vivo. Muito vivo. Muito vivo. Muito vivo. Quando a gente fala de Preto Velho, inclusive, está mais vivo do que nunca. E trabalhando. Os povos originários, eles têm uma valorização com o ancião muito maior do que a gente, porque a gente valoriza a produtividade.
Como o idoso não trabalha, então a gente descarta. Em comparação, outros povos valorizam o idoso como um sábio. A enciclopédia viva. E a gente perde essa lógica, né? Tanto que algumas tribos você só consegue chegar em algum patamar ali, né? Você consegue estar dentro de um posto ali quando você já tem idade. Justamente porque você teve vivência, experiência, maturidade que te levou a chegar naquele posto de pajé, de xamã de uma tribo. Exatamente, olha só. Antes disso você não poderia ser, porque você não passou tempo enfiado o suficiente na floresta, você não respeitou o suficiente as tradições daquele povo, então muito vai lá chegar na hora do mais velho, né? No ápice do mais velho ali, é o cara que é o mais respeitado ali. Ou a mulher, a senhora que é mais respeitada ali. E aí eu deixaria até uma pergunta, né, Fer? Será que a gente tem cuidado dos nossos idosos ou a gente tem abandonado eles à mercê do fim, né? Uma outra coisa legal que eu acho bom a gente voltar é a questão do CAPS, que virou meme, né? Virou meme. O CAPS. Ah, e minha amiga no CAPS, tudo bem? Quanto meme, ok, é legal. Mas nós precisamos tomar muito cuidado para não vincular o CAPS com essa ideia preconceituosa de loucura. Sim. Porque o CAPS é um lugar rico, riquíssimo. O que significa a sigla CAPS? Centro de Atenção Psicossocial. Certo. E ela é tão complexo isso, que o CAPS ele tem níveis de complexidade, que a gente chama, né? Então a gente tem CAPS, se não me engano, 1, 2 e 3, e o CAPS AD, que é álcool e drogas, e CAPS I, que é CAPS infantil. Tem CAPS infantil? Tem CAPS infantil. Cidades maiores, dependendo do número de população, existe um CAPS específico para crianças. Catanduva, eu não sei se... Eu acho que não tem CAPS I, eu sei que tem CAPS e CAPS AD. Sim. O CAPS é um lugar alternativo ao hospital psiquiátrico. Então é um lugar de cuidado à saúde mental, é um lugar que propõe tratamento, inclusive para doenças mentais graves, em liberdade. A pessoa vai no CAPS, tem tratamento, tem grupo terapêutico, tem psiquiatra, pega a medicação no CAPS e ela volta para sua casa. Então quando a gente brinca com o CAPS, como meme tudo bem, mas a gente não tem ideia do quanto o CAPS é importante. Porque se ele não existisse, essas pessoas estariam presas. Sim. Né? E qualquer um pode buscar o CAPS, viu? Qualquer um pode buscar o CAPS. Eu tô com um problema grave de saúde mental, busco o CAPS. Sim. Preciso de tratamento para minha depressão. O CAPS te dá esse tratamento. Tem gratuito. Profissionais qualificados para poder te ajudar Tem ali. Psicólogo, psiquiatra, enfermagem, Tudo terapeuta disponível pelo SUS. ocupacional, tudo gratuito. Olha que beleza. Infelizmente está muito sucateado. Ele deveria funcionar muito melhor, mas temos questões políticas aí a serem discutidas. Interferindo exatamente. fervorosamente. Mas o CAPS é um lugar fundamental para a saúde mental, né, da população. Para quem não sabia, não tinha essa informação, aí Renan, você pode já? Tem aqui, Cadu? Tem. Pessoal, vamos encerrando então. Ninguém tem mais dúvida? Alguém tem mais alguma pergunta a se fazer? Não? Encerrando nosso episódio com o nosso amigo, vindo nosso amigo, nosso parceiro aqui, gravando o nosso segundo episódio desse podcast maravilhoso. Então, Felipe, a gente vai deixar ali CRP? A gente deixa o CRP dele ali, deixa o contato dele ali. Para quem quiser estar entrando em contato com ele também pode, tem essa possibilidade. Fiquem à vontade. Virar paciente dele, tá? Vai ser muito bem cuidado, muito bem tratado. E é isso. Alguma palavrinha? Quem queria agradecer o espaço, a abertura, é muito legal, muito importante trabalhar a conscientização, né? Dividir o que a gente sabe. Espero que tenha sido proveitoso e fico à disposição para voltar mais vezes. Eu gostei. Com certeza absoluta, abordar outros temas muito aí bom. Que a gente vai ser feliz, tenho certeza nisso. Fechou, galera? Um grande abraço para vocês. Não deixe de nos assistir, compartilhar, curtir, dividir com os amigos essas experiências fantásticas aí. Forte abraço.